a gente vai receber alguém muito especial para abrir nossa sala. A gente quer falar hoje sobre... Hoje, essa série toda que a gente está preparando aí há algum tempo sobre o ministério, sobre o apostólico, sobre chamado, sobre vida, sobre a pessoa em si. Ninguém mais especial para iniciar esse momento do que o apóstolo Renan Santiago. Tem que trazer, né? Tem que trazer o celular. Aleluia. Tira a máscara. Tá voltando. Oh, aleluia. Ai, cara, eu tô me sentindo. Tá funcionando? Não sei. Aí. Tô me sentindo muito importante, cara. E aí, tô bem, Isabel? Tô na posição certa aqui? Tá perfeito. Meu Deus, perfeito. tenso, hein? Hashtag tensão total. Vamos que vamos. Não. E assim, a gente primeiro começa a conversar, né? Porque a gente tem vinheta, tá ligado? Nesse momento. Vamos lá, eu quero tudo que tem direito. Tudo que tem direito, né? Ó, já saiu spoiler ali, hein? Ó. Opa! Que isso? Rapaz, aí a galera lá de baixo vai querer subir, hein? Não. Vai esvaziar lá. Exclusividade para a juventude, velho. Mas Muito bom. Dá pra botar até de novo, né? Porque... Vamos de novo, ué. Vamos de Por que novo? não? Olha lá. Olha lá. Caraca. Maral, arroba Maral. Foi. Palmas pro Rodrigo Maral. Arroba Rodrigo Arroba Maral. Rodrigo. Mas é isso, amigo. A gente está iniciando, retomando nessa sala da juventude. Qual o objetivo desse lugar? A gente vê que ainda existe uma distância muito grande, cara, que não deveria existir, assim, entre a juventude e o presbitério, sabe? Entre a juventude conhecer Jesus. E, cara, isso é irreal, assim. Essa distância, ela não precisa existir. Parece que tem gente que tem medo ainda do pastor, tem gente que tem medo do apóstolo, tá ligado? Tem gente que tem medo do profeta, temos um profeta na área. Temos. Temos. Ele está presente. Revela CPF. Dá uma identidade para ele. Ó. Né? E aí, qual é a parada? Todo mundo tipo assim, tem uma história, mano. Todo mundo em algum momento recebeu um chamado, entendeu que precisava cumprir algo em Deus, né? Ser útil no reino de Deus, exercer um ministério. E a gente quer conhecer. Então, assim, eu não quero conhecer só o apóstolo Renan. Eu quero conhecer o arroba Renanzinho. Tá certo. Entendeu? E é isso. Muito bom. Vamos orar para a gente começar? Crente, né? Exatamente. Para eu ficar mais tranquilo também, né? Vamos orar? E aí? O pessoal tá meio tenso. Bota alguém para orar, Renan. Felipe, bota alguém para orar, vai. Isso, aleluia. Aleluia, Marquinhos. Tava confirmou, foi revelação aí. Ó. Eu sabia. O ambiente é profético nessa manhã. Vai, Marquinhos, levanta, fica. É o microfone? Vai, então vem. Isso aqui não vai muito, Como é que eu faço? Vem pra cá? Que isso? Com vocês, Marquinhos. Pai, obrigado por mais uma manhã que a gente está aqui para Amém, aprender Pai. do Senhor através da vida do apóstolo Renan. O Senhor, a gente sabe que existem depósitos na vida dele que sempre nos abençoa e que hoje seja dessa mesma forma. Que tudo que sai da boca dele possa vir diretamente do seu coração, que o Senhor possa tirar e saciar todas as dúvidas que a gente tem hoje, justamente para que a gente possa ser pessoas e jovens que têm sabedoria e entendimento do que o Senhor quer para esse tempo e que a gente possa caminhar segundo a isso. Que a gente não esteja perdido, que a gente esteja sempre nessa mesma voz, nessa mesma unção, justamente para que a gente possa caminhar segundo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, já te agradeço por tudo que já está sendo feito e que, em nome de Jesus, todos possam aqui aprender um pouco mais de Ti, da Tua Palavra, para que a gente possa ir para o mundo ali totalmente preparado para os desafios que vierem para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Aleluia. Isso porque ele falou que não queria orar, né? Isso porque ele não queria orar. Aleluia. E aí? Vamos lá, Tem vamos lá. vinheta de novo? Vai começar? Não. Agora já vai, Já já. foi. Agora já. Aleluia. Então vamos. E a galera participa como? É aqui. Nos- Escreve pra Ok. onde? Manda um recadinho. alguma coisa. Quem ainda não mandou a pergunta, todo mundo segue nosso Instagram lá, Juventude Incendiada? Quem não segue o Instagram? Todo mundo. segue, Você então. não segue o Maral não segue o Instagram. Eu já apontei. Vai ser resolvido agora. Vai resolver. Você vai sair do pecado, meu. A gente vai te trazer pra luz. Galera, lá no Instagram da Juventude tem uma caixinha lá de pergunta que a gente subiu ontem. Tá ativo ainda? Tá ativo. Vai sumir daqui a pouco, mas tá ativo. E lá você pode fazer uma pergunta pro Renan. Pega leve. Não pega leve. Fala aí. Qualquer pergunta, qualquer. Quais temas? Qualquer um. A regra é o seguinte, você pergunta o que quiser, eu respondo o que quiser. Isso, aleluia. Isso. Todo mundo gente boa, né? Ninguém vai fazer perguntas. As perguntas serão pra respondidas descontrair na medida do isso. possível. Na medida do possível. Mas assim, cara, tem muita gente chegando na igreja, né? E a galera não conhece ainda a igreja. Segura, tá? Né? A galera não conhece a igreja. E você tá aqui desde o começo, né, cara? Você tá... Desde sempre. Desde sempre. Olha, você tem quantos anos, cara? 35, né, Marcelo? Não, 35. Eu sou de 86, então é 35. Quem é bom de conta, Exatamente, faz a 86, conta aí. 2021, 35. Beleza. Então você tá aqui desde o começo, assim. Você viu a igreja... A verdade, quando eu nasci, não Aham. era terra fértil ainda, né? Era a igreja congregacional de Joaíba. Conta mais um pouco sobre isso, vamos lá. Ah, minha mãe seria a melhor pessoa, né? Até porque eu era um bebê, mas a igrejinha era... Na verdade, tudo isso aqui começou com meu avô. Ele estava debaixo do carro, consertando o carro dele, e ele ouviu a voz de Deus falando assim: por que você não começa um trabalho? Ele falava assim: por que você não começa um trabalho em Joaíba? Você já mora aqui há tanto tempo, você conhece tantas pessoas e tal. E aí todo esse terreno, essa terra aqui, era tudo do meu avô. Ele tinha uma casinha fechada, assim, uma loja fechada e tal. Ele abriu e começou sozinho, né? Pregar, falar de Deus e tal, e alcançar algumas pessoas do bairro. Meus pais já eram da igreja congregacional de Jardim América, que fica ali perto do Fabuloso, na Regional. Então, se vocês entrarem no Fabuloso, na Regional, pegarem a esquerda e continuarem seguindo na rua de Paralelepípedo, vocês vão chegar numa igrejinha que existe até hoje. Meus pais cresceram ali, casaram ali, foram batizados ali. O pastor daquela igreja foi o que discipulou eles e tal. E até que eles foram enviados daquela igreja para ajudar meu avô aqui. E aí que começou com eles 4, assim, basicamente. E foi crescendo, né? Trabalho com criança, o bairro e tal, tudo isso. E eu nasci nesse contexto, assim, dessa igreja muito pequenininha que estava começando e tal. E até que teve um momento que meu pai foi definitivamente enviado para liderar essa congregação pequena, de reunir, sei lá, 5, 10 pessoas e 30 crianças. Era isso, assim. Minha mãe fala que no início das reuniões, assim, começava o culto e não tinha ninguém, só tinha eles 4, né? Meu avô, minha avó, meu pai e minha mãe. Aí minha mãe e meu pai saíam no bairro aqui na rua, na lateral, e iam chamar as pessoas: olha, tá começando ali e tal, um negócio. E aquele porta em porta, né? Quem lembra quando a gente fez aqui Estive em Sua Casa? Isso é só pra quem é guerreiro mesmo, que já faz um tempinho. Mas basicamente a gente ia na casa das pessoas, batia a palma, tocava a campainha e oferecia ali para orar, para estar junto. Era mais ou menos o que eles faziam. E foi crescendo, e eu nasci nesse contexto aí. E da igreja congregacional depois se tornou Ministério Terra Fértil, depois se tornou Ministério Apostólico Terra Fértil. E aí se vão esses 35 anos ou mais, né? Porque eu já nasci no meio do processo, vamos dizer assim. Das 30 crianças, tu era uma ali, né? Tu era uma criança ali. Na verdade, das 30 crianças eu tava na barriga. Tava na ainda. barriga. Exatamente. Aí depois... já chegou fluindo por aqui mesmo, já engateou na igreja. Exatamente. Eu passei por todas as formações da igreja, assim, desde do berçário, depois para a salinha ali dos... Como é que chama a salinha hoje? Quem tá... Semente de vida, é isso? Semente de vida, né? Depois, Cordeirinho de Jesus, era isso, né? Era esse nome. Jesus, aleluia. Cordeirinho de Jesus. Aí depois tinha juniores.
Juniores era, acho que antes do adolescente, era aquele quando tu não é nada ali, né? Tu não é criança, tu não é adolescente, tu tá ali no limbo ali. Aí essa sala aí passei por tudo isso, cara. Então tem várias pessoas que estão na igreja hoje e que foram meus professores. Por exemplo, mãe da Laís, Márcia, ela foi minha tia, vamos dizer assim. Talvez ali quando eu era adolescente, ou 10, 11 anos, alguma coisa assim. Provavelmente. Tia Ruth também, que hoje na cozinha fazia isso. E tinha muita gente, tem gente que está aí até hoje. Então é isso. Aleluia. E aí, vai a primeira pergunta, né? Vai. Agora... Essa não foi pergunta, não. Foi só explicação, o pessoal quer conhecer, entendeu? Para você se sentir à vontade e tal. Como que você entendeu o seu chamado? Qual foi o momento, assim, para você que você começou a entender? Certo. Porque você está na igreja desde o início, né? Certo. E tipo assim, sou cristão não sei quantos anos. Mas quando você entendeu que isso seria que isso queimou no seu coração? Na verdade, foi um processo mesmo, porque... não vou falar que é todo mundo, né? Mas eu creio que a maioria dos jovens, assim, até das crianças que são filhos de pastores, de líderes da igreja... Você naturalmente sofre uma pequena pressão, né? De ser o filho do pastor, de ter que ser um referencial, de ter que obedecer, de dar o melhor exemplo e tal. Então, não só eu, como minhas irmãs também, a gente passou por tudo isso. E, querendo ou não, isso gerou dentro de mim, depois eu, com mais idade, entendi o que estava passando na minha cabeça. Isso gerou em mim até uma resistência quanto à continuidade do ofício, do chamado que estava sobre a minha família. Então as pessoas chegavam para mim e falavam assim, filho de peixe, peixinho é, né? Então filho de pastor, tal, e aí, Anazinho, pastorzinho e tal. E essa brincadeira, assim, natural, foi gerando em mim, na verdade, uma resistência muito grande. E do tipo de eu pensar assim, não, cara, eu sou cristão, vou continuar sendo cristão, seguindo ao Senhor, servindo a Ele, fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu posso ser tudo isso sem precisar ser pastor. Eu posso ser, sei lá, alguém que trabalha na área lá que eu estudei e servir de exemplo naquele lugar, e ser um referencial e falar de Jesus para as pessoas ali. E eu cresci assim, com essa cabeça, cara. Eu vou ser alguém cristão, fiel ao Senhor, mas o que na minha cabeça era o seguinte, eu não sou obrigado, é tipo isso que pensava dentro de mim, eu não sou obrigado a ser pastor, como se fosse algo que todo mundo quisesse que eu fosse, mas que dentro de mim não estava resolvido para ser. E isso eu gerei uma distância. Não vou ser algo porque todo mundo quer que eu seja, porque todo mundo fala que eu sou, tipo isso. Tá me incomodando um pouco vocês nas minhas costas, tá? Tô me sentindo um pouco... Mas aí teve um momento chave, assim, que eu estava numa reunião aqui na igreja, aí não vou lembrar exatamente o que era, sei que era uma reunião e estava num momento de ministração ali, logo depois da palavra, né, alguma coisa assim, e aí eu fui na frente, naquela ministração, que eu não estou lembrando exatamente qual era a convocação ali, mas tinha alguma coisa a ver com o chamado, com aquilo que Deus está te chamando para fazer, tinha alguma coisa nesse sentido. E aí eu vi uma voz de Deus assim, muito clara no meu ouvido, falando o seguinte, cuide da próxima geração. Muito clara assim no meu ouvido, cuide da próxima geração. Aí quando eu ouvi esse negócio, eu ouvi e eu fiquei meio assim, tipo, calma aí, cuide da próxima geração, o que é isso e tal. Mas eu falei, amém, é isso, cuide da próxima geração. Nesse momento, estava meio que começando um movimento que o Fábio, que hoje exerce o ofício de profeta, ele estava fazendo aqui com os adolescentes. Que a gente tinha uma... Que ano era isso? Então, quem me ajuda aí? Primeira geração de Metanós. Estou olhando aqui para eles, aqui, ó. Sarinha. Opa, eita, aleluia! Eita, glória a Deus! A alegria dele falar disso. Não, exatamente, foi isso aí mesmo. Porque eu tenho na minha cabeça, assim, alguma coisa próxima a 2010. Então deve ter sido isso aí, 2009, 2008 e tal. Tava começando esse movimento, assim, onde a gente meio que tinha um trabalho muito forte para jovens e os adolescentes meio que estavam perdidos, assim. Perdidos no sentido, não tinha um espaço ali característico. E o Fábio começou a reunir essa galera e de repente me veio isso e eu colei no Fábio. Eu falei, cara, eu recebi uma instrução, cuida da próxima geração, eu vou ver qual é a minha próxima geração. 2010 eu tinha quantos anos? Alguém me ajuda?
86, 96... 24? 20 e alguma coisa, exatamente. Isso aí, 24, isso aí. 2010, eu casei em 2010, certo, Marcelo? Eita glória, aí, aleluia. 24 anos, Você tem exatamente. que lembrar, hein? Não, eu tô sentindo que eu tenho que chamar a Marcele pra cá. Me ajuda com as Marcele, datas. ela... Vamos lá. Então, assim, e aí você viu, 24 anos, ou seja, já era um homem já, né? Não é mais uma criança, não é mais um adolescente e tal. E nessa idade, eu sabia o que eu tinha que fazer, Deus tinha me falado o que fazer, mas eu não tinha muito claro dentro de mim nada em relação ao ofício, a chamado e tal, a esse tipo de coisa. E em relação a isso, meus pais, eles foram muito importantes, assim. Quando eu falei que eu tinha pressão de todos os lados, assim, né, que eu percebia, mas dentro da minha casa nunca existiu nada, assim. Eu nunca me senti pressionado pela minha família, assim, quando eu gerei até essa resistência. Nada veio deles, assim, era simplesmente coisas externas. Pessoas brincavam de maneira inocente, assim, mas que dentro de mim a gente sabe, né? Você sabe quando você tá com algum lance, alguém brinca e, tipo, a pessoa tá realmente brincando, mas dentro de você, na tua alma ali, as coisas não estão muito acertadas, né? Mas aí nessa época eu ouvi isso, eu colei no Fábio, e aí eu comecei a andar com essa galera, com os metanóis. Foi isso, aí em 2011 a gente teve um primeiro acampamento, né? E aí a gente teve uma sequência de 5 acampamentos, assim, onde parou de ter acampamento da juventude, começou a ter acampamento dos adolescentes. E foi onde, assim, onde ali eu comecei a estar mais de frente, assim, onde Deus começou a me impulsionar. E eu comecei a dizer sim também. Também teve esse ponto. Que não tem como. Deus, ele vai chamar a gente, mas a minha mãe sempre fala isso. O Espírito Santo, ele é cavaleiro, ele vai te esperar, ele não vai te empurrar alguma coisa, assim. Então, nessa época aí eu comecei a entender algumas coisas e tal, mas eu vou falar também, para ser transparente, né? Aberto, então vamos lá. Sim. A bateria, para mim, durante muito tempo foi um refúgio seguro. A gente ia entrar nisso, mas vamos lá. Foi um refúgio seguro, porque eu entendia que era algo que foi uma habilidade, um dom que Deus desenvolveu em mim. Eu entendi exatamente o que eu fazia ali, que não era apenas fazer um som, tocar, mas eu entendia no mundo espiritual o que acontecia quando eu estava ali. Isso era claro para mim. Mas aquilo também era um lugar seguro para mim. Do tipo, uma zona de conforto. Eu já estava ali há muito tempo, eu sabia, eu me sentia confortável, eu me sentia cumprindo um dever. Mas ao mesmo tempo eu me via que eu precisava ser exposto a outros ambientes. Mas você sabe como é que é, né? Às vezes tem um momento assim, alguém ministra, aí vai ter um momento ali de uma ministração, de tal, pá. Aqui acontece, os músicos sobem, né? A galera da equipe de música. E isso pra mim era uma rota de escape, era uma rota de fuga, assim, do tipo, ao invés de eu ir pra ali pra estar à frente, eu, assumi meu posto ali atrás da bateria, ó, acabou, ninguém vai me chamar aqui, ninguém vai vir aqui pedir pra mim fazer alguma coisa, então eu já ficava tranquilo ali. Okay. Mas eu tô falando isso porque tu quer falar alguma coisa? Não. Eu tô aqui na técnica. Tá me distraindo, mas tá tudo bem. Olha só. Mas eu falei isso, por que eu falei isso? Você estava falando sobre a pressão, né, os processos. Isso. Ao mesmo tempo que tu não tinha uma pressão dentro de casa, tinha aquela brincadeirinha ali e tu correu pra bateria. Assim. Isso, Eu falei, correu, fui maldoso, você viu, né? Corri. Mas muitas vezes acontecia isso mesmo, sendo bem verdadeiro com vocês. E aí o Galber foi... E aí Deus usa pessoas, né? Galber foi uma dessas pessoas. A maioria da galera conhece aqui. Quem não conhece, hoje Galber é pastor numa igreja em Sepetiba, junto com a minha irmã. Ele foi e ele fez isso que o Galber carrega. Ele tem ele carrega algo relacionado ao encorajamento. Ele fez isso com muitas pessoas, né? De encorajar, de cara, vamos lá, Deus tem mais do que isso pra você. De sempre não estar satisfeito com o status quo. Caramba. Com o estado atual. Então, ele foi uma das pessoas que me incentivou muito. O Fábio foi uma das pessoas que me incentivou muito. Meus pais também começaram a me colocar em ambientes de maior exposição e tal. E sempre que você é exposto a um ambiente novo, você cresce. Isso é fato. Então, e para você ser exposto, você vai ter que dizer sim. Porque ninguém vai te empurrar para determinado lugar. As pessoas vão até te encorajar, mas no final das contas a decisão é sua. E sempre que você sai daquele lugar ali que você já dominou, é onde você vai crescer. Quando a gente está no lugar que a gente está dominando, a gente meio que está parado. Você está vivendo, mas você está parado. Isso em qualquer situação da nossa vida, assim, sabe? Seja com Deus, seja com família, seja na vida com Deus, seja no relacionamento com os irmãos, na igreja. Sempre que acontece, às vezes um conflito com você, você vai crescer. Porque
você está saindo de uma zona de conforto e você está sendo exposto a enfrentar algo e você vai ter que crescer nesse enfrentamento. Mas então a bateria se tornou um lugar ali onde eu cresci, mas onde eu estava estático. E aquele era o meu lugar de refúgio seguro. Quando eu comecei a me expor a esses outros ambientes, eu lembro como se fosse hoje a minha ministração no acampamento dos Metanóis, no Splash. Qual era o nome do acampamento? Quem lembra? Santidade Ideal, exatamente. A logo era vermelha, assim, um negócio e tal. E eu lembro, quem lembra sobre o que eu falei? Difícil, né? Eu vou lembrar, obviamente. Porque foi marcante para mim, porque ali foi um momento de rompimento, de esticar. Eu falei sobre Sansão, sobre quem Sansão foi criado para ser e quem ele se tornou, onde ele estava. E aí era santidade, a gente trabalhou sobre isso naquele acampamento. Então eu fui sendo exposto a esses ambientes. Não só na frente dos Metanóis, também como comecei a dar aula nas escolas, nas diversas escolas que a gente tinha aqui. Então, e isso aí foi começando a encaixar dentro de mim a peça que estava ali ela estava encaixada meia de ponta, meio esquisita. Começou a dar um encaixe mais certo dentro de mim. Você quer que eu chegue até onde? Tá à vontade. Você quer que eu chegue até a legitimação? Pode ser. Então, beleza. 2010 é mais ou menos 2009, essa data aí que vocês falaram, né? Em 2013 eu fui legitimado a ofício pastoral aqui na igreja. E aí tem um outro ponto importante, né? Tem muita gente, e isso é bíblico, que deseja o lugar do ofício. E a Bíblia diz que isso é bom. É bom desejar esse lugar e tal. Não é bom cobiçar esse lugar. Não é bom ficar obstinado por esse lugar. Isso é pecado. Mas aqueles que desejam isso não tem problema nenhum. Tendo seu coração em Deus, respeitando os processos e tal. Mas é fato que isso foi algo que nunca esteve no meu coração. Talvez, lá no início, por uma resistência, depois deixou de ser uma resistência, mas eu nunca tive no meu coração algo do tipo, caramba, eu quero estar ministrando com o Senhor dentro de um dos ofícios. Nunca desejei isso, nunca fiz nada por isso, nunca conversei com meu pai nada sobre isso. Mas aí, nesse tempo de ajustes, né, que Deus ele vai encaixando as coisas melhor, assim, dentro de mim começou a criar uma expectativa, do tipo assim, alguma coisa vai acontecer. Isso ali entre 2012 e 2013. Deus falando comigo assim, dentro de mim, assim, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Então a gente tem uma janela de 2010. Isso. 2010 tem um lance que já é casamento. Talvez em 2008, 2009 foi quando eu tive aquela voz de Deus muito start clara. ali, exatamente, né? Isso. Então, 2008, 2009, uma velocidade menor assim, 2010 casamento. Isso. E de 2010 para 2013 teve esses processos todos, em 2013 legitimação. Isso aí. Ok. Isso aí. E aí, beleza, legitimou. E teve esse espaço de 3 anos para você gerar e crescer, e Deus fazer crescer e te esticar até a legitimação. Exatamente. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes tem no mercado profissional, e tem uma expressão que eles usam, que é assim, o tipo de profissional que você pode ser. E aí depois eu vou fazer associação com a vida espiritual. Você pode ser make to take ou take to make. Que é uma expressão em inglês que significa o seguinte: você pode fazer para então ter, ou você precisa primeiro esperar ter para então fazer. E o que se espera é que você faça antes de ter qualquer coisa. O que se espera é que você faça porque você é quem você é. Você não precisa que alguém fale que você é algo para começar a fazer alguma coisa. Se alguém precisa te falar que você é algo, ou precisa te colocar numa posição para você começar a fazer alguma coisa, tem alguma coisa desajustada aí que precisa ser regulada. Se você é quem você é, se você sabe a tua identidade, você vai ser quem você nasceu para ser. Ou seja, você vai fazer o que você tem que fazer, mesmo que ninguém nunca te diga que você é nada. Porque você sabe quem você é. Faz sentido o que eu acabei de falar? Sim, aleluia. Então... gesticular, né? O pessoal pode dar aleluia, pode dar amém, tá? Deus falou com o Felipe agora, Deus, o Espírito Santo tocou nele. Aleluia. Agora bateu, foi pra você, aqui. Felipe. Recebe essa mão. Não, mas pra galera aí, a galera pode ficar à vontade, Não, certo? certo. De repente, pessoal acha que não pode fazer barulho por causa do pode negócio fazer, aí. Não, pode então, fazer, beleza. fica tranquilo. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu já estava fazendo aquilo que eu entendia que Deus tinha me chamado para fazer. Antes de ser colocado em qualquer lugar, em qualquer posição. Então eu já tinha começado a fazer, desde que Deus falou comigo, seja em grupo, seja individualmente. Eu entendi que Deus tinha me dado um encargo.
E eu comecei a acompanhar pessoas, ambientes, grupos e tal, e fazer o que tinha que ser feito. Até que chegou ali por volta de 2012, eu senti que alguma coisa estava para acontecer. Alguma coisa dentro de mim. Alguma coisa está vindo à luz e tal. O que é, Renan? Não sei, mas tem alguma coisa que vai acontecer. Aí em 2013, em algum momento de 2013, se eu não me engano foi ali em agosto que eu fui legitimado, alguma coisa assim. Na segunda semestre e tal. Mas em algum momento de 2013, eu estou em casa, e aí daqui a pouco meu pai e a Neise, que já estava na igreja atuando com ofício mestral, eles me chamam para conversar, assim. Renan, chega, a gente precisa conversar com você, os dois. Aí quando eles chamaram para conversar, eu já senti uma maldade, não? A conversa. O golpe tá aí. Talvez eu vou falar então. Eu acho que essa foi a primeira e a única vez que meu pai e a minha irmã me chamaram para uma conversa, assim, juntos. Isso nunca tinha acontecido antes, nunca aconteceu depois, até então. A gente tem conversas em família, mas tipo assim, vem aqui, juntos os dois e vamos conversar. E aí quando eles me chamaram, obviamente eu percebi, cara, é algum assunto importante, não sabia o que era, mas dentro de mim tinha uma paz, assim, o que não tinha antes. Lembra que eu falei que eu tinha uma resistência grande e profunda e tinha um incômodo quando as pessoas brincavam, para elas era uma brincadeira, para mim era algo ofensivo que me fazia rejeitar mais esse lugar. E aí eles me chamaram e falaram, olha, Renan e tal, meu pai, né? A gente tem caminhado, eu te conheço, obviamente. Mas mais do que isso e tal, como alguém de Deus, né? E aí nesse momento não existe relação familiar. E aí num processo saudável, espiritual, onde Deus está, não existe algo do tipo, porque eu sou seu pai, é aquilo que eu enxergo de Deus em você, sendo seu pai ou não. E aí eles falaram, olha, a gente tem visto, a gente tem pensado, a gente tem orado, a gente tem visto os frutos, e a gente tem visto esse ofício presente na sua vida, em execução, antes de qualquer legitimação. E isso não é algo apenas ali de um ciclo familiar, né? Do meu pai e da Neise, foi algo que foi conversado entre todos os presbíteros da época e tal. E foi apontado que existia essa unção, esse fazer, assim, ela já estava presente, e por isso eles entendiam que era isso, e que eles queriam me perguntar se eu também entendia isso. Isso é muito importante também, que você tem que saber o que você é, como eu falei antes. E por incrível que pareça, no meu coração, naquele momento tinha uma paz, assim, de ouvir aquilo, e eu não... Olha que engraçado. Quando eles me falaram, eu conversei, falei e tal, e eu disse sim. Olha que doideira isso, não sei se já aconteceu com você. Eu disse sim, dentro de mim tinha uma paz para dizer sim, mas na minha cabeça eu não estava entendendo por que eu estava dizendo sim. Era tipo assim, era tipo isso. Dentro de mim eu tinha uma paz, mas na minha cabeça, tipo assim, tu tem certeza que tu está falando sim? É tipo isso. Então, são momentos que você percebe exatamente a voz do Espírito e a tua razão, e a tua consciência, a tua alma falando. E aí você consegue distinguir exatamente duas vozes. Tem muita gente que, na caminhada com Deus, todo mundo passa por isso, né? Naquele momento, tipo, caramba, é Deus que está falando comigo ou é coisa da minha cabeça? É Deus que está falando comigo ou é minha alma? Então, assim, aquele momento foi um dos momentos que eu ouvi, assim, duas vozes falando ao mesmo tempo e diferentes. E eu sabia exatamente o que era a voz de Deus, do meu espírito, e o que era a voz da minha alma, do meu pensamento, assim. E eu disse sim, e aí eu fui legitimado naquele momento ali como pastor. Amém, cara. Assim, a gente tem falado muito agora sobre a casa sacerdotal, né? E a nossa igreja está falando muito sobre isso, sobre casa, sobre família, né? Sobre o sacerdócio do homem, né? Sobre uma mulher que é submissa e entendendo de fato o que é a submissão, estar debaixo de uma mesma missão, sobre filhos. E assim, nada está desconectado, né? Há muitos anos atrás a gente recebeu uma palavra que é o tema, o lema da nossa igreja, né? Está totalmente linkado ao que a gente está falando hoje. E aparentemente a gente tem assim um espaço de tempo muito grande com duas palavras. Só para tu falar qual é a palavra, porque tem gente nova que talvez... vamos chegar. Beleza. Está totalmente linkado, né? Então tem uma galera que está chegando... Estou construindo. Tem uma galera que está chegando agora e está ouvindo caso sacerdotal, e quem está mais antigo aí já sabe, a gente pode falar aqui, né? Que nós somos uma igreja família. Fazendo discípulos.
Cara, isso é genial, assim. A gente... É algo divino. Isso é... Não tem algo mais puro do que isso. E a gente está falando tanto sobre ministério, assim. E o primeiro ministério é a família, né? Preciso cuidar primeiro da minha... Se eu não cuidar da minha casa, se eu não cuidar da minha família... Claro, respeitando aí as responsabilidades de cada um. A gente tem jovens casados, a gente tem solteiros. Ontem o Breno noivou. Isso, aleluia! Eita, Breno e Karen noivaram. Breno e Karen. Breno e Karen. Breno, só o Breno. Com quem? Com quem? Quem noiva? Breno e Karen. Com alguém. Inclusive, olha esse anel. Levanta aí, cara. Que isso? Eita! Subiu o sarrafo desse anel. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque você falando do ministério, não teve como não falar do seu casamento, assim. E teve lá no mesmo tempo, né? O start de Deus, assim, quando as coisas foram, ao nosso ver, aceleradas, foi no momento do casamento, foi no momento que Deus, vocês estavam firmando algo, assim, né, em Deus, que é totalmente conecto ao ministério. Tu tocou num ponto muito importante e que na minha vida isso acontece várias vezes. Sempre que tem algo, na minha vida eu vejo isso em vários momentos, eu poderia descrever vários deles, mas sempre que tem algo que Deus está me chamando para alguma coisa diferente, Deus está querendo mudar um ciclo dentro de mim, alguma coisa assim, sabe? Um tempo. No ambiente natural começam a ter alguns reflexos, assim. Seja de mudança de trabalho, seja mudança de função, seja alguma coisa em relação à família, casamento. Então, assim, o que você falou tem tudo a ver, né? Eu casei em 2010 e nesse tempo aí a coisa começou a ficar arrumada dentro de mim. E querendo ou não, quem é um pastor? Muitas pessoas usam essa analogia, aquele que casa com a igreja, né? Aquele que coloca o anel e tal. Então, na minha vida eu consigo ver vários momentos de uma coisa no ambiente aqui, numa linha, vamos dizer assim, natural. Afinal das contas, nós somos espirituais 100% do tempo, né? Mas se a gente de repente quiser traçar esse paralelo, várias coisas em relação a mudanças naturais. Por exemplo, eu estou no momento hoje, eu estou no momento de uma mudança muito grande. Meu filho nasceu, tem 2 meses atrás. Eu estou numa obra absurdamente grande na minha casa. E Deus já falou exatamente qual é a obra que Ele está fazendo dentro de mim. E o que Ele quer que nasça dentro de mim. Então, assim, e dentro de mim também tem transformações acontecendo. Isso aqui talvez seja uma... Sabe aquela pedra que tu joga na água e ela fica fazendo mais ondinha, sabe? Isso aqui é uma das ondas de uma pedra que foi jogada atrás aí, que tem a ver com a minha vida. Mas, então, assim, eu consegui enxergar isso, esses paralelos. E eu incentivo vocês a enxergarem isso, a entenderem profeticamente. E isso tem tudo a ver a você se enxergar como um ser espiritual. Para você entender os movimentos da tua vida, não como obras do acaso. Não, mas você entender, cara, o que Deus está fazendo que está refletindo isso aqui. Você está entendendo? Tem alguma coisa que Deus está fazendo que está gerando alguma coisa aqui embaixo. Tipo assim, entendeu? Então não é o que está acontecendo aqui embaixo, é o que Deus está fazendo, qual é a origem disso, você está entendendo? A origem dessa movimentação está nos céus. Então é muito bom quando você tem essa clareza, cara, eu sei o que são esses abalos aqui que eu estou passando e eu sei qual a origem disso, para onde Deus está me levando. Não, quando você estava falando, alguma coisa assim, veio muito forte no meu coração, lembrando a ministração que você falou, né, que você ministrou e tal, sobre que Jesus crescia perante os homens e perante Deus, e tipo assim, então é uma construção mesmo, você crescer perante os homens e perante Deus, né, então tipo assim, quando você está crescendo perante os homens, tipo assim, você vai acabar crescendo também perante Deus, ou quando você está crescendo perante Deus, você vai crescer perante os homens, e amém. E assim, eu só não sei se eu acho que eu te interrompi aí na tua pergunta ou não. Foi? Vamos corroborar aqui, vamos construir junto. Como é que tá nosso tempo aí? O nosso tempo está estourado, então a gente vai ter que parar. Já deu intervalo lá embaixo? Deu intervalo já há 4 minutos lá embaixo e o pessoal já veio. Então a gente vai dar essa paradinha. Que horas a gente volta aí? 11h10. 11h10. Na verdade, 11h08. Se quiser voltar antes, não tem problema. Assim. Isso. 11h05. Então vamos dar 10 minutinhos para você. Beber água aí no banheiro, tomar um café e mandar a pergunta lá, né? Isso, porque a pergunta vai fechar aí, tá? Beleza? Já vai fechar aqui. E a gente volta nessa... 11 horas a gente fecha as perguntas, tá? E a gente volta nessa ideia da família ministério. Gravou aí? Bora lá? Aleluia. Glória a Deus. Voltamos.
Isso, amém. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus, Marquinhos. Glória a Deus. Glórias. Isso é muito igreja, assim, congregacional. Isso, assembleana. Você fala assim, ó, aleluia, glória a Deus, tipo, pergunta com... Então, quando eu era da Bleia, tá ligado que eu era da Bleia, né? Aí quando a galera tava falando muito, alguém era da Bleia aí também? Você era da Bleia? Tinha um sininho, Renan. Cara, cadê o Roger? Tinha um sininho, Roger. Aí o pastor mandava assim, ó, pim! Só que sempre tinha um Chaves, tá ligado? Que mandava no final, professor linguiça. Era certo, mano, que tinha um Chaves ali que rolava no final, ele falava sozinho, tudo. Momentos de tensão. Não, beleza. E aí, galera, como é que tá? Todo mundo aí tá absorvendo bem? Tá aí? Tá legal, tá legal? Vocês estão absorvendo bem? Tá dando pra ouvir, gente? Te perguntou. Tá ouvindo aí no final aí? Trocou a camisa, cara? Tava molhado aí, chegou assim. Estão falando aí do apóstolo, pro apóstolo aproximar o microfone. Ih, rapaz. Ih, aleluia. Tem que mandar igual o Silvio Santos. Santos aqui, isso. Ui. Pra cá. Então, tá ouvindo aí, Dai? Tá legal? Dá pra... Tá pegando bem? Bom, Todo mundo mandou mensagem lá, pergunta, já deu uma filtrada. Isso. Vamos voltar. Tem que furar o pulso pra responder isso tudo aí. Não, mas... Tem jeito. Nós temos aqui 499 perguntas. Vai dar tempo de fazer todas. Não, assim, mas a gente estava falando sobre esse processo, né, de Deus fazendo algo na terra, já movimentando com algo que tem nos céus, assim. E a gente vê claramente na tua vida, pelo que você falou e pelo que a gente acompanha, sempre que Deus está para mudar algo, fazer alguma transição, ou caso nasce um filho. Então, assim, casou, pastor, Maia nasceu ali mais ou menos, foi a transição para o apostolado, né? Rael nasceu, já tem uma obra na sua casa, tem outras transições aí, né? A gente espera mais o quê? Mais umas 4 transições na sua vida? Mas sem filho. Aleluia. A regra é assim, Felipe, Marcele agradece, Marcele ali, fechou, né? A regra é assim, transição, casou, teve filho. Casou só pode uma vez, tá ligado? Isso. Amém, Mas amém. filho... Não, filho na minha vida só pode 2. Não, mas O Harold, Aí depois o só filho, Harold né? falou aí que 2 é ser egoísta, tem que ter 3, entendeu? sem pressão, Não, Harold. sem pressão. Mas aí fica a outra revelação. Aleluia. Exatamente. Deus já falou direto contigo. Exatamente. Então, amém. Fechou no casal, aleluia. Glória. Já contribuí, ó. Crescer, multiplicar, Deus. Tá obedecido, vamos pro próximo. Nessa onda aí, tipo assim, cada casal tem que ter 2. Você Não, tá 3. falando. 3. Você que tá falando aí. Cada casal tem que ter 3. Tu teve 2, o Felipe tem que... Né, Não, levar pra você vai média compensar, 4. você vai confessar. Pra quem não sabe, tem uma unção aí. Passou bem, bem-vindo. Pastor bem, vai tá no... O pastor Pode ser, bem bom, hein? uns próximos É um aí, bom. ele é bom. É uma ele boa... Vem, é muito bom, vem. Tem uma unção de maternidade voando aí por cima da juventude. Tá ligado nisso? Tem? Tem. Jovens casados, Jovens calma aí, casados. misericórdia. Casados, aleluia. Jovens Receba aí, casados. Daniel. Eita, Daniel e Daiane, receba. Eita. Tu tá ligado maneiro. nessa, Daniel? A gente tá discernindo aqui que tem uma unção de maternidade, assim. Né? Não, pairando pairando pela sobre igreja. Sobre os jovens Pela casados. igreja. E vai cair em algum lugar. E eu tô assim, ó, Imaral tá apontando que é por aí, tá ligado? Recebe. A nuvem tá lá, né? A nuvem. Oh. Eita, aleluia. Aleluia. São 9 meses, tá? 9 meses. São 9 meses, tá, Daniel? Só pode ser. Você é experiente nisso, né? Exatamente. Mas cara, amém. Mas assim, uma galera tem perguntado aqui sobre essa tua nova experiência, né? Que é ser pai, e aí tu tá pai da Maia, assim, tranquila, calma, serena, uma criança, Tranquilona. né? Assim, ela não corre, ela é maravilhosa. Eu falo que criança é melhor correndo do que parada, né? Porque Exatamente. correndo tá com saúde. É isso aí. E agora pai de 2, assim, bem Raelzinho e tal. É. Como é que tá sendo isso pra você, essa transição? Tem uma galera curiosa pra saber disso daí. Hashtag tenso. Tenso? Hashtag noites picotadas. Não é fácil não. E assim, vamos lá. É uma palavra encorajadora, né? Então. Vamos lá, vamos falar a verdade, certo? Ô, Daniel, exatamente. Você tá anotando aí, amigo? Falar a Tá realidade. anotando aí? Ele já falou que não é fácil. Mas olha só, não pode ser fácil. Sabe por quê?
Não é fácil e não pode ser fácil. Se tem uma coisa que... Tem duas coisas. Tem mais coisas, mas vamos lá. Duas coisas principais. Tem muita coisa, mas... Duas coisas principais que o Raio... 2 meses. Fazer comida. Então, Comida? exatamente. Não, mas falando sério, ele me ensinou... ele já me esticou em paciência, fruto do Espírito, ser mais paciente. Ok. Sério mesmo. E um outro é que, assim, por que eu falei que é difícil e tem que ser difícil? Não é para ser fácil. Porque é para te tirar de um pensamento, eu creio hoje, que Deus nos ensina com os filhos para remover de nós qualquer resquício de ensinamentos desse mundo sobre a centralidade do homem, sobre o humanismo, sobre o universalismo, aonde quando você tem um filho, você deixa de viver para você mesmo. Você passa a entender o que é servir ao próximo. Você passa a saber o que é estar disposto por morrer por alguém. Quando você casa, você também aprende isso. E é o que a Bíblia ensina, que você não tem um fim em você mesmo. Só que quando você tem um filho, e quando você tem 2 filhos, e se você tiver um terceiro filho, aí a cada um Deus dá uma medida de graça, amém? Pai, glória a Deus, obrigado, Jesus. Não, mas é sério mesmo. Não é para ser difícil porque Deus remove, e Ele está removendo de mim, remove da Marcele. E eu não estou falando isso porque eu nunca fui alguém egoísta, nunca fui alguém que pensei em mim mesmo, assim, tal, centralizado em mim, olhando para o meu umbigo, nunca fui assim. Mas quando você passa por essa experiência, você começa desbloqueado dentro de você o entendimento e a revelação de textos e passagens bíblicas que você nunca vai ter se você não tiver um filho. Você nunca vai ter uma completa entendimento sobre Cristo, a igreja, a relação de casamento, de confiança, de fidelidade. Talvez eu não vou usar a expressão nunca, porque eu não sou absoluto em nada. Mas eu vou usar então pro lado positivo. Você passa a ter uma visão muito mais clara depois que você casa. Você passa a ter uma visão muito mais clara do que não é viver para si mesmo depois que você tem um filho. Então, eu falo isso, eu não posso falar nunca porque tem pessoas que Deus chama para não viverem um matrimônio mesmo. Deus chamou para isso. Mas é certo que quem vive o matrimônio tem uma clareza maior. Então, de novo, as coisas da nossa vida, elas não são para ter um resultado ali. Elas sempre são para te levar a ter uma visão mais ampla de quem Deus é, do que Ele quer de você, de qual é a sua identidade, de ter uma clareza maior daquilo que a Bíblia diz. No final das contas, não tem nada a ver sobre mim, sobre você, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Tem a ver sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. É isso. É isso. Agora, você tem que amadurecer para chegar a essa posição de ter olhos espirituais, interpretar tudo na sua vida como Deus, o que você quer me ensinar com isso? Deus, o que você quer... E é claro, filhos, Deus quer te ensinar a não viver para você mesmo. Filhos que Deus quer te ensinar a parar de olhar para você e olhar para outra pessoa. Por que a gente está falando isso? E amém, cara, por isso. Porque a gente está falando para uma juventude que está sendo bombardeada com a nova ideia, que é não casar. Primeiro, não casar. Segundo, não ter filhos. Assim. Se casou, não ter filhos. Uma ideia totalmente egoísta. Eu não vou casar porque todo o meu dinheiro, toda a minha renda é para mim, porque primeiro sei lá, minha vida pessoal, minha vida profissional. E amém se você pensa, cara, na sua vida profissional, em faculdade, isso tudo é evangelho também, é reino de Deus. Sim. Mas tem uma ideia totalmente egoísta, que é não casar e depois não ter filhos. E a gente está sendo bombardeado isso de todos os lados. Assim. A gente liga a TV, a gente abre a internet. A gente tinha conversado há um tempo atrás, né, sobre isso. O quanto Deus ele nos estica o nosso conhecimento, estica o nosso espírito depois de um casamento. Assim. Então, assim, pra galera, assim, é surreal. Quem já casou já entendeu o que é isso. E quem vai casar, você vai ver que você casou em um dia, cara. No outro dia, quando você se conecta com o Senhor, quando você ora, o teu link faz sentido, né? É diferente, assim. Certamente. O Senhor aumenta. Amém? Tem uma galera casada, a galera casada faz assim, ó. Isso, não, mas aumenta mesmo. Acho que foi, antes de eu casar, Daniel Brano falou comigo, ele falou assim, cara, vou te falar, é algo muito espiritual. Às vezes a gente acha que é um casamento e tal, mas é algo sobrenatural. Tipo assim,
há algo de Deus derramado sobre as nossas vidas maior, entendeu? E tipo assim, você aprende muito mais e tal, você tem uma percepção do reino diferente. É como você falou do filho, né? Recebe aí o do filho por enquanto, mas... Recebe primeiro. Primeiro, receba aí, aleluia. Mas é nesse sentido. Mas assim, quando eu digo espiritual, não quer dizer que é místico. Isso. O mundo espiritual é mais real do que eu e você te olhando aqui. O que eu quero dizer com isso? Que no teu casamento, o seu casamento, e quando você gerar filhos, você vai ser exposto a ambientes, a desafios de estresse, de conflitos reais. Não são coisas, não é uma guerra espiritual, é uma guerra real. E eu não estou te falando que o teu casamento é uma guerra, não é isso. Eu não estou te falando isso. Mas estou te falando que você vai ser exposto a isso. Sabe por quê? Porque você precisa passar por isso. Sabe o que nos refina, de acordo com a Bíblia? O carinho. O que refina o ouro? O fogo, brother. E Deus vai usar tudo e todas as ferramentas para te refinar, para botar fogo na tua vida. É sério. Agora, aí é que tá. O deserto, para o povo de Israel, Deus colocou eles no deserto, a Bíblia diz isso, para provar o coração deles, para remover o resquício de Egito que ainda estava ali dentro. Então Deus colocou eles naquele lugar. Agora, o deserto, ele pode endurecer o teu coração, ou ele pode quebrantar o teu coração. Então, o fogo, ele pode te tornar alguém rebelde e te distanciar de Deus, ou ele pode fazer você se enxergar, saber quem você é, se humilhar, se arrepender, voltar atrás e ser alguém mais parecido com Jesus. Deus vai usar tudo. Deus vai usar o teu casamento para isso. Deus vai usar os teus filhos para isso. Deus vai usar a pessoa que bateu em você no trânsito para isso. Deus vai usar tudo para isso. Então, é espiritual, mas é muito real. É como você passa por esse momento, né? Assim, o que você está aprendendo, o que você está absorvendo. Eu preciso entender que há um propósito naquilo ali. Deus está sendo intencional em me Exatamente. levar. E a gente liga isso às coisas naturais, né? A gente estava falando lá em casa esses dias sobre o ordinário. O que é o ordinário? O comum. A gente precisa aprender com o comum. Né? Por exemplo, um exemplo bem básico disso, tu tá na faculdade, tem uma matéria assim que é horrorosa, tu não gosta, tu não curte, e é a matéria que tu mais tem que estudar, cara. Porque se tu não estudar, tu vai reprovar e tu vai ter que passar por ela de novo. Então libera aquilo ali, aprende alguma coisa com aquilo ali. Né? Trazendo para a família, assim, cara, tem coisas que são difíceis, assim. Acordar de noite para atender um filho, assim, é difícil. Entendeu? Para mim, em casa, assim, tem algumas tarefas que para mim era difícil, mas é melhor aprender logo aquilo ali, absorver logo aquilo ali e passar para um próximo nível, né? Sim. E a gente está falando para uma galera, para uma juventude que está nesses momentos de passar para próximos níveis, né? Assim, cara, a gente transicionando, né? Eu quero tocar um ponto que você falou sobre o ensino dessa época e como nós e vocês têm sido bombardeados com uma mensagem desse mundo, dessa era. E isso não é nada novo. É por isso que nós não devemos nos amoldar a esse mundo. Eu estou falando isso em referência ao que o Hugo disse sobre o não casamento, não ter filhos. Tudo isso é um pensamento, vem na raiz, é um pensamento egocêntrico, humanista, que busca os seus próprios interesses, que olha para si mesmo, para a sua satisfação, para o seu prazer, para a sua carne. É um pensamento carnal, é uma mensagem do anticristo. Quando eu digo anticristo, é uma mensagem anti-Deus. E quando eu digo que é uma mensagem anti-Deus, por quê? Porque tudo na Bíblia, Deus sempre trabalha com famílias. Quando Davi levanta o tabernáculo de Davi e ele abre ali, né, para todo mundo estar diante do Senhor, o Senhor direciona Davi a escolher Asaf e sua família para liderarem os turnos. Então Deus não escolhe Asaf, eram Asaf e os seus filhos que estavam ali liderando os turnos. Tudo que Deus fala na Bíblia envolve família. E quando eu digo família, envolve casamento e envolve filhos. Você está entendendo? Inclusive, Jesus volta para buscar a sua noiva, é família, de novo. Então, toda mensagem contra a família, todo pensamento contra a família, todo argumento contra casamento, contra filhos, é um argumento satânico, que você deve se afastar para ontem. Se você tem algo dentro de você, alguma coisa no seu pensamento, que te coloca contra o casamento, contra filhos, eu já quero te deixar isso claro para você. É uma raiz maligna dentro de você e você deve cortar isso para ontem. Agora, tem pessoas que Deus chama para viver o celibato, mas é Deus que chama.
E Deus não chama ninguém para viver uma vida egocêntrica. Deus não chama ninguém para viver para si mesmo. Amém. O amor de Deus, ele suporta sofrimento, ele não busca os seus próprios interesses. O prazer dele está em outro lugar, não está nele mesmo. Então, o mundo que a gente vive é um mundo voltado para a gente, para que você se olhe para você o tempo todo. E isso nunca foi o que Deus falou. Eu vou colocar um homem na terra para me representar, para expressar a minha imagem, não a sua própria imagem. O que existe hoje. E aí eu não quero entrar em nenhuma questão de teoria da conspiração e tal, mas é o mundo que a gente vive. O que é o Instagram? Na sua raiz, é uma ferramenta de autopromoção, de autoimagem. Na sua raiz, ele é isso. As pessoas que mais ganham dinheiro hoje no Instagram são pessoas vendendo a sua imagem. Nada contra, tem pessoas que trabalham com isso, é um ambiente de trabalho também, tudo isso. Mas eu quero te levar para a raiz do fundamento, de mostrar sua própria imagem, de se exibir, de mostrar quem você é, você, eu, o tempo todo. Quando nunca foi isso que Deus falou. A mensagem que nós, como filhos de Deus, carregamos não é essa. Não é mostrar a nossa imagem. É Cristo através de nós. Mas é isso, então a mensagem da Bíblia é totalmente oposta àquilo que se fala hoje sobre casamento, filhos e tal, que tem uma raiz maligna ante Deus, demoníaca. É isso. Porque é contra algo específico que Deus fala. Acho que a mensagem central é submeter ao que Deus está falando, né? O que Deus está falando? Eu vou me submeter a isso. Né? O que Ele já falou. O que Ele já falou. O que já está escrito. Perfeito. Vou deixar de viver para mim, vou deixar de viver o que eu entendo que é para mim, o que o mundo fala que é para mim, para entender o que Ele já falou. E parece que o que Deus fala reverbera. Ah, Deus não está falando. Não, Deus está sempre falando. Sim. Se você não está ouvindo, vá aonde Ele já falou, assim. Sabe? Isso. E entenda o que Ele já falou e coloque e aplique aqui. Claro que para todo tempo há uma ferramenta, mas, de novo, a gente está... Essa geração, assim, essa idade, é uma idade que vive tempos de transições assim, muito intensos. Assim, muito intensos. Você está escolhendo com quem você vai casar, que faculdade você vai fazer, enfim, diversas escolhas. E eu preciso estar atento ao que Deus já falou. É, isso mesmo. Isso é muito verdade. A Ellen colocou uma imagem, não sei se foi no Instagram, em algum lugar, que ela fala que a nossa geração, a galera entre 25 e 35 anos, é a galera que viu tudo, assim. Não sei se tu consegue lembrar aí o que está escrito, mas sei lá. A gente viu televisão de tubo, a gente viu CD, a gente viu DVD, a gente viu disquete, a gente viu, sei lá, Blu-ray, a gente viu um monte de coisa que existiu e sumiu, e não existe. A gente viu o Discman, a gente viu o Walkman, a gente viu, cara, várias paradas assim que vieram, aconteceram, surgiram. A gente viu o fim da máquina fotográfica, por exemplo, né? Comum, vamos dizer assim, né? Então, várias coisas aconteceram na nossa geração, e é muito rápido. Por exemplo, o Blu-ray, ele surgiu e ele morreu assim. Muito rápido. Muito rápido. A galera que comprou o aparelho, tipo, hoje, o que é aquilo? É nada, é poeira. Exatamente. Então, assim, e é uma aceleração. E isso em todos os sentidos. Eu estou trazendo para algo cômico, mas isso em todos os sentidos. Então, se a gente não tiver centrado com os olhos fixos, igual eu estou naquela câmera ali, para o Senhor, é igual Pedro, vai afundar no mar, na confusão, entendeu? Amém, cara. Isso não, é que eu ia falar agora sobre que a gente está mais ou menos por esse caminho aí, fala sobre santidade, né? Porque a gente está sendo bombardeado por diversas coisas, e uma delas é que a gente vê uma tendência, até mesmo dentro da igreja, de aliviar aquilo que está escrito na palavra. Então, tipo assim, flexibilizar. Então, tipo, não, mas não é bem pecado, não é bem isso. E aí a pessoa começa a ter uma trajetória meia... Então eu queria saber, assim, perguntar para você sobre santidade. Como um jovem hoje, ele consegue se manter em santidade? Como que você vê isso? Qual é a chave para isso? Entendeu? De uma vida de santidade com Deus. Porque a gente falou muito sobre casado, a gente falou muito sobre relacionamento a dois, né? Mas como foi para você também, a sua vida, se manter em santidade até o casamento? Como que foi isso? Como foi essa parte? E o que você acha que a gente precisa hoje para se manter nesse caminho? Eu acho que a gente tem que sempre... Eu tenho certeza que sempre a gente tem que procurar a raiz de um determinado questionamento, de um determinado pensamento. Por exemplo, você falou... hoje em dia as pessoas estão pensando, será que é errado mesmo? Será que eu não posso? Será que eu posso flexibilizar? Será que eu posso isso, aquilo? Será que eu posso,
ir no bar, tomar alguma coisa? Será que realmente é errado? Será que eu posso estar, sei lá, num boteco, participando ali do ambiente? Será que eu posso estar ali na calçada com todo mundo? Sim ou não? Será que é errado mesmo? Antigamente eu não faria, mas hoje, poxa, será que... A minha pergunta é, qual é a raiz que está te fazendo pensar em flexibilizar? O que está te fazendo a pensar diferente de algo que você sempre pensou? Eu tenho que começar por aí. Essa raiz é uma raiz santa, pura? Ou é uma raiz esquisita, que no final das contas... Será que eu posso flexibilizar? Porque afinal de contas eu nunca experimentei e eu queria experimentar. Ou seja, a raiz sou eu, a minha experiência. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o momento de oração, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com a vontade da minha carne. Isso já te dá uma indicação muito clara se esse teu pensamento de flexibilização, se ele é santo, se ele é puro, se ele é honesto ou não. Você está entendendo? Agora, é errado sim ou não? Depende. É errado Deus manda Osés casar com uma prostituta. É errado? Deus mandou. Agora, qual é a diferença? Deus mandou. Qual foi a flexibilização? O certo, a regra é: eu odeio o divórcio, eu odeio a traição, eu odeio o adultério. A regra é essa, a lei é essa. A lei é: vocês vão se manter santos, cada um guardando o seu vaso, e vocês vão fazer uma aliança. A regra é essa. Mas Deus falou, casa com uma prostituta. Por quê? Deus queria revelar a infidelidade que estava acontecendo no povo naquela época. Deus usa o profeta para tornar isso visível, para que todo mundo olhasse assim, tipo, caramba, o que é isso? Tipo, o que esse cara está fazendo? Casando com uma prostituta, o cara que é um homem de Deus. E Deus fala assim, não, isso é o que vocês são. Eu só estou mostrando para vocês o que vocês estão vivendo. Porque vocês estão tão desatentos, que vocês estão praticando tantas coisas que vocês não se perderam já na vida de vocês, que eu estou precisando fazer um negócio aqui absurdo. Apesar do meu pé Não, Não, foi sem querer, foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Não briguei não, tá? Não. Foi sem querer, foi sem querer. A fala estava tão tensa que eu falei pro Hugo, ele falou assim, calma. Não. Ele ficou até nervoso aqui dele ter chutado, calma. Porque ele estava igual na pedaleta aqui, ele estava assim, ó, só acelerando. Só acelerando. Falei, Não, é pra vir mais. Eu tava entendendo o código, é pra ir mais fundo, é pra segurar. Tipo, é pra fazer o quê? Vai. Ai. E dá graças a Deus que sou eu que estou falando. Se fosse o profeta que estivesse falando, o negócio ia estar mais pesado ainda, mais amém. Inclusive, para as próximas aí, mas a teremos pergunta foi outra profeta. vez. Exatamente. Vai segurar, vai. Mas, então assim, você tem que sempre buscar qual é a raiz, cara. Qual é a raiz do assassinato de Caim? Está entendendo? Qual é a raiz que está te fazendo pensar? Qual é a raiz que está te fazendo desafiar aquilo que uma vez você leu e teve como certo da Bíblia? Você está entendendo isso? Uma vez eu li algo, eu entendi algo, eu formei um valor, um princípio dentro de mim. E eu vivo sobre esse princípio. Eu estou pensando em flexibilizar esse princípio. Qual é a raiz que está me fazendo a pensar, flexibilizar esse princípio? É uma raiz de uma revelação maior em Deus? É uma raiz de um propósito da minha identidade em Deus? Ah, não. É uma raiz que eu estou querendo, porque eu quero, porque eu acho, porque me falaram e tal. Está tudo em mim. Grande chance de ser algo da sua alma, da sua carne, que vai te ligar para um lugar, que vai te levar para um lugar. Você está entendendo? Agora, tem pessoas que Deus chama, cara, para estarem no meio. Tem pessoas que Deus chama para estarem lá dentro, que Deus chama. A pergunta é, Deus te chamou para estar no boteco? Sim ou não? Se é não, foge, sai, vaza. Seu lugar não é lá. Amém. É o que José fez, cara. Deus chamou José para estar ali com a esposa. Não, cara, o que ele fez? Não, cara, eu estou aqui para estar na casa. Essa mulher chegou aqui, eu vazo, eu saio. Não tem nada a ver comigo. Existe algo muito interessante, que é, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, assim, sabe? É muito difícil alguém chegar sozinho num lugar muito alto, muito grande. Quando a gente fala de santidade, cara, parece que a galera quer se isolar, né? Eu vou conseguir sozinho, Deus e eu. E assim, é muito importante a gente ter alguém, tá ligado? Alguém pra gente, pra nos incentivar, alguém pra dar uma pisadinha no freio também, a gente também, puxar nossa orelha, assim.
discipulado é muito importante, né? E a gente vive um discipulado aqui na igreja maravilhoso. Você pode chegar a qualquer pessoa madura em Deus, e se expor. Assim. Sim. A gente tem um entendimento assim, que confessar pecado não é vergonhoso, é libertador, né? Amém? Amém? Surgiu um amém assim, inesperado e bom, cara. Confessar pecado é libertador, assim, né? Você está se libertando daquilo que está te aprisionando quando você coloca aquilo para fora. E assim, eu queria que você falasse assim, as pessoas que te ajudaram, você falou do Gal, você falou do seu pai, né? Uhum. Nesse processo de te ensinar, de discipular, porque às vezes a gente olha para alguém já em uma determinada posição, assim, cara, tu não chegou ali sozinho, certamente. Certamente. Assim, alguém te ajudou, alguém te guiou, alguém em algum momento alguém puxou a tua orelha e falou assim, Renan, tá fazendo isso aqui errado, cara. Certamente. Porque parece que a gente, uma visão geral, tá? Se olha pro presbitério e fala assim, esses caras só acertam, assim. Definitivamente não. Definitivamente não, assim. E como é que foi esse teu processo de ser lapidado, né? Sim. Eu tive várias pessoas, cara, que me ajudaram. A minha adolescência, ela foi forjada numa mensagem constante e repetitiva de santidade. Constante e repetitiva sobre santidade. Eu fui forjado nisso, nesse meio, nesse lugar. Na minha época de metanoia, vamos dizer assim, quem estava mais à frente desse ambiente era, de novo, o pastor Galbi. O pastor Galbi foi uma das ferramentas de Deus para forjar uma geração de jovens santos. Ou de jovens, assim, preparados para dizer não. Todo mundo dizia não? Não. Mas, vírgula, não. Mas foram jovens preparados para viver. Foram tipo assim, eu nunca falei isso pro Galbi, eu até falei isso para ele. Ou então tu recorta e manda para ele. Eu vejo, olhando para o Galbi hoje, eu vejo Galbi como alguém que gerou Daniel, assim, na geração dele. Alguém que foi enviado para a Babilônia para dizer não. Aleluia. E ele gerou pessoas, e eu fui uma dessas pessoas, certamente, que ele influenciou muito. Agora, eu tive uma influência muito grande dentro de casa. Por exemplo, eu tenho um relacionamento muito aberto com os meus pais. Então, por exemplo, a gente fala de discipulado, você falou sobre confissão de pecado. Eu lembro das vezes que eu confessei pecado chorando na cama, sentado na cama com eles. Sabe aquele negócio, quando aquele negócio está te afligindo na tua alma? Que você está ali, cara, não dá, eu não consigo dar conta disso sozinho. Certo, gente? Todo mundo é humano aqui, beleza? E eu tenho essa imagem clara de eu saindo do meu quarto, acordando os meus pais e falando assim, eu preciso falar algo para vocês. Eu quero me emocionar agora, mas eu... Respira fundo. Aleluia. Respira fundo e segura. Mas eu lembro, sentando, borboletinha na cama, e meus pais assim, tipo, caramba, o que aconteceu? E eu não tô falando de Renan com 10 anos, não. Tô falando de Renan adulto, homem. E ali eu confessei e tal. E eles me abraçaram, me orientaram, me acompanharam, me restauraram e tal. Então, assim, esse acompanhamento é fundamental, seja da família, o ideal, né? O ideal é que a família, e é por isso que nós estamos aqui com uma série de jovens, porque deixa eu falar algo para vocês. Eu falei que eu fui uma geração forjada numa mensagem de santidade. Em um acampamento eu falei o seguinte, a minha geração não tem desculpa para gerar frutos de divórcio, para gerar frutos de traição, de pecado. Ela não tem desculpa, porque todos nós ouvimos a verdade, aquilo que, como nós devemos viver e tal. Porque, querendo ou não, você vem, né, de histórias passadas, você sempre pensa assim, né, histórias passadas. Eu, como adolescente jovem, ouvi a história de outras pessoas, né, passadas, dessas questões e tal. E eu falei, a minha geração, ela não tem desculpa. E eu pensava algo do tipo, a minha geração tem que ser, é como se fosse um grupo de pessoas que estão aqui que dizem assim, basta para esse acúmulo de pecados, de traição, de divórcio, de qualquer outras coisas, né? A gente tem que começar daqui uma geração que começa um ciclo. Meu Deus, cara. E aí várias pessoas começaram a casar. Mas, cara, no momento seguinte, cara, divórcios, traições. Na minha geração, cara, isso me matava, assim. Quando eu via de um casal que eu sei que ouviu as mesmas coisas que eu sei que viveu as mesmas coisas que eu, e reproduziram os frutos, seja lá por quais motivos, eu não vou entrar nessas questões, mas a minha questão é, por pessoas que foram ensinadas e geraram fruto que não foi de acordo com o ensino, sabe? Então, e aqui, e eu estou falando isso porque aqui nós estamos de novo, com uma geração de jovens que têm sido treinados, discipulados, acompanhados, perdoados. E eu quero falar para vocês, vocês não têm desculpa
para oferecerem ao Senhor frutos de pecado. Amém. E eu não estou querendo colocar um peso, mas é uma responsabilidade. Porque aí eu venho em santidade. Eu falei isso aqui uma vez em alguma das nossas... Na época a gente tinha, né? Santidade não é uma fuga do pecado. Muita gente ensina e fala como essa forma, assim. Sim, a Bíblia fala para a gente fugir do pecado, né? Se distanciar dessas coisas. Mas santidade, na raiz da sua palavra, é alguém que é consagrado para algo. O altar era santificado, os utensílios do tabernáculo eram santificados, os sacerdotes eram santificados. Jesus foi ungido santificado para quê? Para algo. Então eles não poderiam estar em outros ambientes. Buscar santidade e viver em santidade é viver entendendo qual é a minha identidade e para que Deus me consagrou. Sempre que você estiver vivendo dentro daquilo que é o plano de Deus para a sua vida, automaticamente você vai estar distante do pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então viver em santidade não é uma vida de fuga do diabo e do pecado. E santidade é uma vida de... Como é que é o nome daquele livro? De caçar, dos caçadores, né? De caçar a Deus, de buscar o Senhor. Quem está entendendo? Amém. Se você... Porque o pecado ele sempre te assedia quando você está longe de Deus. E talvez... Na verdade, o diabo está sempre ao nosso derredor. Então o pecado vai estar sempre te assediando, vamos dizer assim. Mas você vai dizer sim ao pecado quando você está longe de Deus. O pecado vai se tornar algo relevante para você, que vai te fazer tremer quando você está longe de Deus. De novo, eu busco na raiz. Por que você pecou? Busca na raiz. Você não está tendo uma vida com Deus. É simples assim. E por que você conseguiu dizer não para o pecado? Busca na raiz. Você está vivendo uma vida de comunhão com o Senhor. E com a casa dele, e com a família dele, e com os amigos e tal, e pessoas que estão te colocando, te empurrando para um lugar assim. Entendeu? Não são pessoas que estão correndo numa fuga com você. Estão te colocando para o Senhor. Amém. Um caminho de busca, e uma trilha, uma jornada de busca, não uma fuga. Coloca na cabeça que está fugindo de algo e alguém que está numa trilha. Tá me ouvindo? São duas coisas diferentes, né? Quem já viu Maze Runner? Já viu esse filme? Que é de uma galerinha que fica correndo, né? De um labirinto. É correr ou morrer em português, né? É isso, a galera tá... O filme inteiro a galera tá em fuga. Tá fugindo para guardar a vida, tá entendendo? Tem gente que acha que viver santidade é isso, viver uma vida de fuga. Não, cara. É o diabo que não vai te resistir. É o diabo que tem que fugir. Aleluia. É se submeter a Deus e ele que foge. Que doideira é essa? Que eu me submeto a Deus e eu fujo do diabo? Que maluquice é essa? Isso é maluquice. Então, assim, se arrepende, cara, e volta para a posição correta. Coisa que a gente estava falando lá em casa, na casa sacerdotal essa semana, era sobre quando você chega a um nível que você sente prazer em aborrecer o pecado. Ó que louco isso. Pega isso. O pecado ele traz um prazer momentâneo. Isso certamente. É certo. Certamente. Ninguém é louco de falar que o pecado não vai te trazer um prazer. Só que isso é momentâneo, passageiro, vai te trazer consequências graves, ok? Mas no começo ali, a essênciazinha tem um prazer. Ele é momentâneo e passageiro, muitas vezes na sua carne, mas na sua alma. Vai ficar, né? Ele pode gerar um buraco que vai durar anos. Ele pode te prender em um lugar que você nunca vai sair. Mas se você não estiver com as pessoas certas, você vai ficar preso. A tua vida presa na... E aí, ao mesmo tempo que existe um prazer no pecado, cara, existe um prazer em aborrecer o pecado. Já reparou? Já assistiu isso? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei. E nela medita de dia e de noite. Que é isso? Amém, cara. Tá vendo? É simples. Experimenta aborrecer, cara. Isso. Que incrível que vai ser o sentimento que isso vai gerar dentro de você, assim. Para casa, Renan. Exercício para casa, tá ligado? Essa semana, leia a Bíblia, uma situação diante do pecado, assim, escolha não pecar, sem intencionalmente. Ó, eu posso pecar, eu quero pecar, mas eu não vou pecar, assim. Eu escolho não pecar, assim. Cara, isso gera dentro de você um sentimento de... Em Deus eu sou maravilhoso, eu sou incrível, eu sou invencível. O prazer que isso te dá, e o teu dia é outro depois daquilo assim. Ó, eu tive a oportunidade de pecar, eu tive até a vontade de pecar, e ninguém é hipócrita para falar que não. Mas eu escolhi não pecar. Cara, sim. Isso é não, exatamente. Falam muito sobre aquelas aves, né, que podem voar por cima da sua cabeça
mas fazer ninho na sua cabeça não, né? Então vale a dica para você. Assim, ser assediado pelo pecado, bem-vindo ao mundo, cara. Isso. É isso. A Bíblia é clara em dizer que o diabo está constantemente ao nosso derredor. O diabo está constantemente ao nosso derredor. Você vai ser durante essa fase do mundo constantemente assediado pelo pecado. Saiba disso, fique tranquilo com isso. E é para você dizer não mesmo. E seguir a vida. E cara, também. Isso. Opa. E também, é importante também dizer isso. Se aconteceu de pecar, cara, o pecado não é o fim da tua vida. Amém. Beleza? Se aconteceu, brother, levanta e segue o jogo. É isso. Se aconteceu, arrependimento não significa, Haroldo falou sobre isso aqui, não significa chorar, lamentar, cair de joelho e tal. Arrependimento não tem nada a ver com isso. Arrependimento é converter, é mudar o caminho. Eu estava nesse caminho aqui, eu pequei. Eu me arrependo diante do Senhor, eu me arrependo, ou seja, eu não vou de encontro mais àquele lugar de pecado, eu continuo, cara. E ponto final, acabou. E você vai ser, dependendo do que for, é óbvio, pecados a gente tem uma regrinha que a gente fala, né, que pecado não tem tamanho. Mentira, pecado tem tamanho, sim. Pecado tem consequências diferentes, sim. Pecados tem um pecado que é... Esse não há perdão. Ou seja, existe diferença no pecado. Dependendo do seu pecado, você vai ter que sim ser acompanhado por alguém. Dependendo do seu pecado, sim, o seu processo de arrependimento vai te causar dor, vai te causar choro, e existe uma dor segundo Deus. E isso você vai ter que passar para que você não volte mais a cometer isso. Mas tem coisas, cara, que se arrependeu diante de Deus, acabou, bora, segue. Seguir o Senhor, vai. Amém? Igual a gente, segue, vai. Não é. A gente vai... Vamos fazer um bate-pronto agora. Pronto? Não. Felipe vai. Porque Tem um monte de pergunta aqui, cara. Perguntas boas, assim. Mas que parece que é boba, mas nunca ninguém respondeu. Entendeu? Tem uma pergunta que chegou pra gente, e assim, se a sua pergunta não foi feita, gente, a gente tentou sintetizar aqui, você acha aí no podcast a tua pergunta, que ela tá junto com mais alguém aqui, e foi, porque... assim. Tu vê, se de repente quiser fazer mais um, sei lá, ou dois por pé, não sei. Isso, aleluia. Tô começando a gostar da parada. Aqui, ó. Vamos ver. Parte 2, né? O retorno. Não, mas faz a pergunta aí. A vai. próxima temporada, né? Quem sabe? Vamos. Assim, tem umas perguntas boas, cara, que assim, a gente vive igreja, né? A gente tem um ambiente aqui que a gente vive uma família. E tem uma galera que tem umas perguntas assim que parecem bobas, mas não são. Chegou uma pergunta e a gente foi, pergunta esquisita. Tô ficando ansioso, vai. Não, é boa, olha só, olha como é introdução boba, dele, né? olha como é boba, mas é boa. As pessoas querem sim ser inseridas, assim. Depois desse momento que a gente viveu, de muita gente sozinha, a galera quer entrar em algum lugar, quer achar o seu lugar ali. E você falou sobre bateria, sobre música, tal, a Ellen tá aqui e tal. Isso. Talvez essa pergunta seja até direcionada. Mas alguém pergunta assim, cara, como é que eu faço para entrar na equipe de louvor? Largaram essa? Aí no episódio do bem que tem que perguntar. Episódio do bem, né? Perguntaram pro Renan. Bem da é. Não, mas eu vou responder então na Responde. minha limitação. Renan, aqui. eu sou um baterista, tá? Isso. E eu quero tocar bateria aqui. O que Não, eu então tenho vamos que fazer? lá. Então, eu ia responder assim, uma resposta mais teórica, mas vou responder uma resposta então prática. Se você toca e tal, tem habilidade, papapá, tu vai conversar com o Ben e com a Ellen. O que eles vão fazer contigo? Vão te colocar numa audiência. Eles vão ouvir a tua habilidade, o teu dom, e você tem a liberdade para demonstrar e eles têm a liberdade para dizer se tá naquele momento, se você tá apto a entrar ou não. E você tem a liberdade e a maturidade de guardar o seu coração. Pronto. É isso. Aleluia. Tem que ser adulto, é conversa de adulto. É prático, adulto. certo? Isso. Então não é tipo, fui isso aqui, tô chateado, vou sair da igreja. Não, criança, menino, não dá, não é isso. Então se teu coração, olha só, você pensa, cara, se eu tomar um não, eu acho que eu vou ficar triste, vou ficar chateado com o bem com ele, nem vai. Não vai, não. Porque assim, vai que é o não. Sarrafo Então você já é guarda alto, seu hein? coração, você já impede. Aí quando você perceber que não, eu tô pronto para receber um não, quer dizer que você cresceu um pouquinho. Ok. Aí você vai, entendeu? Mas é simples assim. O não é certo, né? Tem O não que ir é atrás certo. do Não, sim. você Agora, já deixa eu tem, falar algo entendeu? sobre... Pensa nisso, Então não vamos lá, você já deixa eu tem. falar algo sobre dons, talentos, sobre se esforçar para algo, beleza? Eu comecei a tocar bateria com 8 anos. Eu estudei até os 16 anos bateria, quando eu tinha tempo. Depois eu parei de estudar e só toquei naquilo
como é que se fala? Naquilo que foi meu estudo anterior, vamos dizer assim, na base que eu preparei, tipo isso. Então, assim, cara, não adianta, eu quero tocar. A galera que tá aí tocando, e aí você tá falando de músicos, né? Vai perguntar essa galera quanto tempo eles estudaram. Não tem ninguém ali que chegou ontem. Todo mundo ali, eu me arrisco a dizer que tem no mínimo uma década de estudo. Então, assim, são coisas que você tem que parar pra pensar, cara. Amém, cara, que você quer ir, que você quer evoluir e tal. Sabe como é que começou a ter teclado aqui na igreja? Meus pais obrigaram Neís e Ellen a estudar teclado. Aí dessa semeadura, aí brotou a Neís. E a Ellen caiu no meio do caminho, assim, mas a Ellen chegou a tocar. Tem vídeos, assim, da Ellen. A igreja era aqui, né? Aleluia. Nessa época a igreja era aqui nesse salão aqui. Ali era a frente da igreja, tipo assim. O teclado ficava ali naquela porta ali. Na verdade é atrás, né? Que tem um fundo aí, ali atrás. Mas ela... Opa, alô? Eles estudaram, assim. E comigo foi a mesma coisa, cara. Eu também comecei com 8 anos e tal. Então, assim, tem uma dedicação, não adianta, cara. É aquele negócio. Make to take. Você vai fazer primeiro. Você vai estudar, você vai correr atrás, você vai fazer... E pra tua vida isso, cara. Pra tu passar na faculdade que você quer passar, na universidade, é assim. Para você, de repente, eu quero trabalhar na empresa tal. É isso, para você ser promovido, é isso. Vai ser sempre assim. E na igreja não muda. Na igreja que eu digo, no aspecto organizacional, departamental, sei lá se eu posso dizer, da igreja é assim. Entendeu? Tem coisas que dá para aprender fazendo, tem coisas que não dá. Não dá para você aprender teclado tocando, ao vivo, na hora. Não dá. Agora, dá para você aprender, por exemplo, a estar no Ministério Infantil fazendo. Isso dá. Então tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Você tem que ser maduro para saber isso. Inclusive, tudo assim... Tá ligado que tem uns memes teus aí, né? Tem umas figurinhas aí. Alguém já viu a figurinha do Renan aí? Pra fechar. Mas tem uma boa, Renan. Isso aí foi maldade. Não, foi maldade. Isso aí foi maneiro. Pra galera que não sabe, começou a pandemia, fecha tudo. Fecha o negócio todo, não tem mais culto, não tem mais nada. Como é que faz e tal? Aquela doideira, ninguém sabia como é que transmitia nada e tal. A galera pesquisando ainda. Aí eu tô nisso aí. Deixa eu contar o contexto primeiro. Você quer amenizar a situação. Quer amenizar, né? Quer amenizar. Vamos lá. Deixa eu contar o contexto primeiro. Não. Olha o seguinte, Não, tem que botar e depois... Amaral ainda estudando como é que transmitia, a gente e tal. Pô, webcam, uma doideira e tal. Aí eu tô ali com um carrão que a gente ia tocar e tal. Ela nervosa ainda, não sabia como é que cantava. Sarinha, com medo de cantar na câmera, sem pra ninguém e tal. A gente falando pra ninguém, tipo assim... Tu fala e não ouve nada, nem um ruído, nem um espirro. Posso ouvir um amém? Não. Nada, exatamente. Não pode. E segue assim mesmo. Segue feliz assim mesmo, entendeu? Aí eu tô ali. Hugo, e mais quem? Hugo e Galbi, a galera aqui no backstage, aqui trabalhando. Era eu e Roger. Aí eu tô ali, na bateria, aí eles olham pra mim e falam alguma parada, assim, tem que ser que é lá. Aí eu viro pra ele, eu tô aqui na bateria, assim, eles estão ali, eu viro pra ele e faço assim, tipo, entendi, porque, né, eu tô ao vivo, pô, não posso dar o play? Posso dar o play? Dá o play. Todo mundo preparado. Aí surgiu isso aí, vai. Perfeito. Muito bom. Vamos mais uma vez? Tipo, eu te ouvi. Aquela piscadinha. Agora, isso aí no contexto errado dá muito problema, né? Temos mais uma? Eu acho que essa é boa também. Essa eu vou deixar pro soltar primeiro. Tu vai deixar? Vai. Solta primeiro, depois eu conto. Quer contar depois? Tem uma música aí, né? Tem uma música aí. Pra quem não sabe, Renan canta também. Ellen, canta ou não canta? Você tem que estar preparado pra verdade. Ellen, você tem que ajudar o entretenimento. Entendeu? Ajuda, entendeu? Dando aquela ajuda já. A parte engraçada é essa, que é médio. Pode soltar ou quer explicar aí primeiro? Não, pode soltar, vai. Isso aí, final de alguma conferência. Né, Felipe? Final da última santa convocação. Isso, exatamente. Não, a gente estava assim numa final de santa convocação e o clima tava de uma guerra de muito alto nível, assim. E a gente tava vencendo de muito esse dia aí, né? A gente tava ganhando. Tem dia que a batalha tá mais igual, né, Roginho? Tem dia que a gente tá batalhando ali, tá percebendo que o adversário da nossa alma tá... Não, mas esse dia aí a gente tava dando de goleada no diabo. Ih, a gente tava passando o carro mesmo.
Aí começaram, ó, persegui os inimigos e os alcancei, hey, os consumi, os atravessei, aí o negócio me tomou assim, E nessa época, isso é 2019, se eu não me engano, o Flamengo tá com Jorge Jesus de técnico e João de Deus de auxiliar. Tudo Vitória atrás de vitória. E aí tá o Gerson ali, ó. Então foi isso aí, foi esse contexto aí. Vá pro Richard. Mas eu tava muito irritado com o diabo esse dia ali. Aí eu enfiei com força. Irritado com o diabo, porém feliz com o Flamengo, né? Exatamente. Inclusive, Não. temos aí Não. O quê? o final de Libertadores. Ah, tá. Final da Libertadores. Aleluia. Não, esse é o top. Esse é outro top. Não, mas aqui, vou fazer algumas perguntinhas, porque... Primeira pergunta. Um livro que marcou a sua vida. Sem ser a Bíblia, né? A Bíblia Então, cara, é a eu vou base. confessar algo aí pra vocês. Eu não sou um cara de ler livros assim, de pegar um livro, pô, vou pegar esse livro aqui, eu vou ler ele do início ao fim, e caramba, esse livro, ele me marcou. Eu sou um cara que no meu contexto, assim, de aprendizado, eu meio que consumo referências. Então, até eu vou olhar livros, mas eu vou olhar o capítulo que eu estou interessado. Tem uma certa expressão mais técnica para isso. Gente que lê livro todo, gente que lê livro pinçado, assim. A minha maior forma de aprendizagem é conversa. Então, assim, sempre, e aqui na igreja, graças a Deus, meu pai sempre chamou muitas pessoas e tal, e aí eu tenho o privilégio de repente estar com esses caras, assim, no almoço, alguma coisa. Então, eu sempre estou ali ouvindo, conversando, perguntando. Essa é a minha maneira. Então, o livro que eu mais li, talvez até hoje, é a Bíblia, assim, é a minha maior referência. Mas eu não tenho, já li alguns outros livros, mas nada do tipo, porra, esse livro aqui me marcou, isso aqui me transformou. Sendo bem verdadeiro com vocês, não tem. Até porque não é essa minha maneira, assim, de ler muitos livros e tal. Então, mas nada contra, talvez quem leia mais aí livros vai saber indicar melhor. Não, amém. Tem aí? Tem mais Não, uma? pode fazer aí também. Não, tem uma boa aqui, Renan. Uma boa aqui. A gente fala muito sobre, e provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter uma palavra mais madura para lançar na juventude sobre isso, né? Mas alguém perguntou sobre compromisso, sobre fazer compromisso, sobre se você fez, como foi, assim, que momento chegou na nossa igreja. A gente entende hoje que, como a gente falou aqui, você precisa viver em santidade. Como você vai viver essa santidade? É algo seu e Deus, assim, né? É algo seu e Deus. Mas, claro que, santidade. Né? Qual o princípio por trás de compromisso? É evitar o erro. Evitar o equívoco, evitar o pecado, evitar passar por questões que você não deveria passar, evitar com que você se abrase antes da hora, evitar com que você ultrapasse certas linhas. O objetivo do compromisso é esse. Existe uma doutrina de compromisso na Bíblia? Não. Qual é o princípio sobre o qual o compromisso é falado? Santidade. Então, a gente não pode tornar a ferramenta maior do que o princípio. A ferramenta e foi durante muito tempo esse ensino sobre o compromisso. Mas qual foi o lado negativo disso? O lado negativo é que a galera esqueceu a Bíblia e falou assim, qual o livro das 10 regras em um relacionamento entre homem e mulher? Se eu estiver cumprindo as 10 regras, eu estou ok. Mas essa pessoa não faz a menor ideia do que a Bíblia fala sobre santidade. Ela quer o livrinho das 10 regras. E a questão é o seguinte, cada ser humano é diferente, cada um é sediado de uma forma, cada um tem um espinho na carne diferente, e você tem que buscar em Deus e saber das suas experiências o que você tem que evitar, o que você não tem que evitar. Então, assim, beijar na boca é pecado? Não. Dar a mão é pecado? Não. Abraçar é pecado? Não. Olhar no olho é pecado? Não. Dar beijo no rosto é pecado? Não. Agora, o que acontece dentro de você quando essas ações estão acontecendo? Isso tem a ver com a tua maturidade. Eu já tive com pessoas que ele falou, cara, a minha mente viaja se eu der a mão. Então, brother, é melhor entrar no reino de Deus sem a mão do que você pecar na sua mente. Amém. Então, assim, é um nível de maturidade teu com Deus, do teu relacionamento com Deus. Não é o que ninguém está falando para você fazer. Só que o compromisso, infelizmente, ele virou um sinônimo de não beijar na boca. E aí entraram vários estudos científicos sobre o beijo na boca e tal, e que é verdade mesmo, quando você está beijando na boca, o teu corpo está se preparando para um ato sexual, isso é fato.
Todo mundo aí que já beijou na boca sabe disso, tanto homem como mulher. Então, para evitar, e é algo que, quando você está nesse tempo de compromisso, que é antes do casamento, é algo que você nunca vai poder consumar. Você está entendendo? Então você abre mão, você evita. Por quê? Porque eu não quero pecar contra meu irmão, eu não quero pecar contra Deus. Agora, uma decisão sua, é algo sua com a pessoa que você está fazendo o compromisso. Ninguém vai chegar para você e falar assim, isso é pecado, não faça isso, você está beijando na boca, sai da igreja, você está excomungado, você não pode estar na ceia, você, nada, isso é maluquice. Você está entendendo? Então, qual o princípio de compromisso? Santidade. O que ofende a santidade ao Senhor? Isso você deve evitar. Amém. Você está entendendo? Então, cara, se eu abraçar a pessoa que eu estou ali no compromisso, pô, eu já vi essa pessoa nua e eu pequei na minha mente, brother, não abraça. Se eu passo na frente da banca de jornal, eu olho a revista de mulher pelada, não é isso? E aquilo, brother, não passa. E aí, vamos lá, aqui parênteses, né? Eu não estou falando que, não, então eu consigo passar na banca olhando tudo e ficar tranquilo. Então eu posso. Não, você não pode, em momento nenhum. Mas eu estou falando que eu conheço pessoas que decidiram a não passar mais do lado de bancas de jornal. Tamanho o compromisso dele do Senhor de não querer ofender o Senhor. Então o que ele fez? Ele estava andando na calçada, ele via que tinha uma parada, ele atravessava a calçada e ia pela outra. Beleza, cara, foi uma ferramenta de controle que ele conseguiu colocar sobre ele, porque se ele passasse daquele lado, aquilo ia tentar muito ele ia vacilar, ele ia errar. Então ele tirou. Então você tem que saber o que você precisa tirar. Amém. Agora, enquanto você é criança, para Maia eu falo assim, não e ponto final. Por quê? Porque não. Porque você é criança ainda. Você não sabe. Para você é suficiente o não hoje. E aí, para algumas pessoas, pela sua meninice, você fala assim, cara, não beija na boca. Por quê? Por que não? Porque você é tão menino, você é tão imaturo, que isso vai te distanciar de Deus. Você vai atravessar o sinal, você vai acumular pecado em cima de pecado, e você vai ver tua vida se perder. Então é não. Renan, mas se eu quiser, é você, é você com Deus, não tem... Ninguém vai te dizer não. Mas se eu isso, aquilo, não, cara, você faz parte do corpo, a gente está aqui junto, eu vou estar disposto a te ajudar. Eu sei que você vai, pela sua decisão, você vai enfrentar vários problemas, eu já sei disso. E eu vou estar disposto a te ajudar. Mas é uma decisão tua, de percorrer um caminho talvez mais difícil. Ok, mas o que a gente ensina? Mas o que o Ministério Terra Fértil ensina? O Ministério Terra Fértil ensina a palavra. Ensina a Bíblia, ensina os princípios do Senhor, ensina a santidade. O que eu devo fazer? Eu devo me adequar à palavra, eu devo adequar aos princípios do Senhor e eu devo viver em santidade. Como eu traduzo isso na minha vida? Aí, meu amigo, não dá. Não sei, você no teu trabalho, você vai saber se você tem que conversar com aquela secretária ou não, se a menina tem que falar com aquele menino ou não, se é para tu pegar aquela condução ou não, se é você entrar naquele horário ou não. Eu não sei, você sabe o que te ofende. Ou o que ofende ao Senhor, na verdade. E você vai criar os teus mecanismos de controle. A ferramenta, né? O compromisso é uma ferramenta. Exatamente. É algo que te ajuda a chegar ali. Se você acha que isso é para você, recorre a essa ferramenta. Exatamente. Eu posso Renan, o que você indica? Eu não vou falar, eu indico que você faça o compromisso. Eu indico que você amadureça em Deus e busque a santidade. Amém. E aí você vai confrontar isso com aspectos práticos da tua vida. Eu posso pegar dinheiro emprestado? Pode. Posso, mas de repente você não pode. Tem gente aqui que pode, tem gente que não pode. Sabe por quê? Porque tem gente que vai ficar devendo ao seu irmão. Você tem um pecado. Então você tem que ficar longe de dinheiro. Na verdade, o melhor conselho seria: ninguém pede dinheiro emprestado para ninguém. Ninguém pede para ninguém. Mas, beleza. Também cada um sabe o que quer. Então, você está entendendo? Eu estou falando de outra coisa. Eu posso jogar bola? Pode. Mas, cara, você sabe, se você tem um nível de estresse, de ira maluco, você não pode jogar bola, porque senão você peca jogando bola. Então você não joga bola, você abre mão de jogar bola. Porque Deus é superior ao prazer de jogar bola. Você está entendendo? Então, é isso para qualquer questão da sua vida, inclusive... E para finalizar, aí tem gente que acha... Não, para fechar... Para fechar, calma aí. Posso te fazer um pedido? Vai. Volta a usar o para fechar, por favor. É. Isso. Era para ser um bate-bola, né? Mas concluir, não, isso não tá legal.
Não, mas então, para fechar, então. Tem gente que acha que o compromisso é uma garantia de um casamento. Não é. Tem gente que acha que não viver um compromisso é uma garantia de um casamento do inferno. Não é. Você está errado nas duas questões. O compromisso não te garante nada, o não compromisso não te garante nada. O que te garante alguma coisa é uma vida com Deus. Aleluia. Amém. Ponto. Eu fiz compromisso a minha vida toda e agora meu casamento está um inferno. Cara, você nunca deixou de ser quem você era. Eita. Aleluia. A diferença é que antes você pegou um livro de 10 regras e você decidiu obedecer, mas a raiz do teu coração nunca mudou. Por quê? Você ficou focado na ferramenta e não na fonte. Teu coração estava ali em não fazer. Sabe por que a lei foi compartilhada para o povo? Não foi exatamente para eles fazerem o certo, mas foi para revelar o pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus deu a lei sabendo que eles eram incapazes de cumprir. Mas como não tinha lei, não tinha referência do que é certo e do que é errado. Aí Deus dá a lei e fala assim, tá aqui, agora vocês estão fazendo tudo errado, tá aí o pecado. O compromisso ele veio para revelar o pecado de muitas pessoas, de muitos casais. Agora, como eu falei, para qualquer pecado, existe um caminho de arrependimento, de restauração, e você pode ter o relacionamento que você decidir ter com Deus e ter um casamento frutífero, próspero, com vida de Deus, sem problema nenhum. Então não existe bala de prata, solução definitiva. A nossa esperança é qual? É Cristo. Aleluia. Nossa esperança é Ele. Se não for Cristo. Ele, amigo, a gente não dá para nada. Com cartilha de compromisso, sem cartilha de compromisso, meu amigo, se Cristo não tiver, esquece. Isso, quando eu estou louco, esquece. Eita, aleluia. Era para ser um bate-bola, né? Mas não... não. Eu estou sendo incapaz de fazer um bate-bola. Não, assim, eu acho que a gente já viu, estourou. Mas tu viu o tamanho do tempo da pergunta do Hugo também? Não, eu Hugo. Fui só... Eu tento, mas o Hugo. Acabou minha água. Tem que pegar. Tem água ali atrás. Se você rápido, vai, então vai. A pergunta é: quais ambições Pô, aí não tem como. da sua vida fora do ministério? Fácil. Mas a pergunta é simples aí. Fora do ministério. E assim, a gente já estourou o tempo, né? Mas vamos só. Eita. Pô, fechou em tempo recorde. A gente tem duas para fechar, Renan. Vamos lá. Duas? Então escolhe bem. Essa? Não, tem duas. Mas vai ser essa? Uma das duas ou vai ser outra? Essa mais uma. Essa mais uma? Então faz de novo, vai. Quais ambições da sua vida fora do ministério? Então, a pergunta, eu vou voltar para a raiz. A raiz da pergunta dessa pessoa, não tem como. Não, é porque a pessoa quer conhecer. Eu entendo assim. Que a então pessoa, vai. Eu entendo a pessoa de tipo assim, querer conhecer o apóstolo Renan fora da igreja. Então, quais são as ambições assim, com relação ao seu trabalho? Não, faz sentido. Relação... Eu vou basear, vou colocar uma introdução aqui para basear minha resposta. A pergunta, ela tem uma raiz, uma inspiração de que a gente vive uma vida de dualidade. Eu não gostei da pergunta, mas... Onde existe uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Não, existe um Renan, existe um indivíduo. Amém. Você é um indivíduo diante de Deus, não interessa onde você esteja. Aí você fala assim, tem gente que já me perguntou assim, Renan, como é que você é quando você não é pastor na igreja? Não, mas eu sou quem eu sou. Eu sou pastor, seja na igreja, seja fora da igreja. Seja dentro do endereço Rua Augusto de 4, número 4, seja na rua. Eu continuo carregando as mesmas responsabilidades, dons, ofícios, o mesmo tudo. Mas, assim, talvez entendendo o que essa pessoa está falando, eu volto àquilo que eu respondi anteriormente. Na minha vida eu consigo ver processos assim, muito claros entre transições naquilo que Deus está me falando e aquilo que se reverte na terra. Eu prefiro ver dessa forma. E o que se reverte na terra, o que se reverbera na terra, se reverbera em todos os sentidos. Não se reverbera dentro da igreja, dentro dos muros da igreja. Se reverbera na vida do Renan na terra. Então as transições que aconteceram comigo dentro do corpo de Cristo, aconteceram comigo também dentro do meu trabalho. Então, por exemplo, eu mudei de função dentro do meu trabalho quando alguma transição aconteceu comigo. Ou seja, é uma transição que me atinge por completo. É uma transição que me atinge na minha vida com Deus e na minha vida, sei lá, que outra vida é essa? Não sei que outra vida é essa. Mas minha vida não acontece, tá entendendo? O negócio acontece aqui, não acontece ali. Eu diria que é estranho. Alguém que vive uma vida muito madura dentro da igreja e não reflete isso fora, você está estranho. Você está alguém esquisito. Que você deveria viver e caminhar de maneira balanceada e igual
em qualquer esfera que você estiver vivendo. Se você está caminhando em maturidade no Senhor, automaticamente isso vai acarretar em estar caminhando em maturidade diante dos homens. Talvez vamos colocar assim, né? Qual a minha ambição diante de Deus, diante dos homens? A ambição também é uma palavra ruim, né? Mas eu não tenho, cara. Eu sou muito claro em saber o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho claro para mim aquilo que Deus tem para mim hoje, eu quero cumprir hoje. O que vai acontecer depois desse muro aqui, eu não sei. Quando chegar ali, Deus vai revelar. Sabe o texto que fala assim, ó, que a Bíblia, a palavra é luz para os meus pés, não, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pega essa aí, coloca algo físico, pega o teu celular, acende a lanterna, coloca no teu pé e, obviamente, iluminando para frente. Quando você está parado aqui, a luz do seu celular vai te mostrar um caminho até ali. Você está entendendo? Só que conforme você vai andando nessa luz que você já tem, um caminho novo vai aparecendo para você. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é nesse sentido que você tem que viver a sua vida. E aí, a sua vida é única. E isso vai acontecer no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de família, no teu ambiente, no aspecto do corpo de Cristo, em todos os lugares. Então, assim, eu não tenho essa dualidade do tipo, o que eu quero lá, o que eu quero aqui. Eu sou uma pessoa, o que acontece comigo muda tudo que está do meu lado. E as pessoas que estão do meu lado também são afetadas pela mudança que acontece na minha vida. Tem que ser assim. Amém. E para fechar, você foi líder da juventude, foi líder dos Metanoias antes, né? Da juventude. E a gente fez essa transição aí de um novo tempo, enfim. Então tem uma pergunta boa assim, como você vê a juventude hoje e o que você espera, né? Qual a tua expectativa? E é importante falar em Deus, né? Porque eu tenho uma expectativa, mas existe uma expectativa em Deus que eu enxergo em Deus, não enxergo ela por completo, mas enxergo parte dela em Deus para um ambiente, para um lugar e para a juventude também. Como é que está isso para você, assim? Porque como você vê hoje, assim, qual é a tua expectativa que você enxerga em Deus para o futuro desse lugar? Certo. E aí você fecha com uma palavra aí para a gente... Para mim é muito claro que se vive um novo tempo. É muito claro para mim que a minha liderança da juventude foi uma liderança de transição. É igual você vai pegar... você vai lá na Bíblia, aí você vê Abraão. Aí você vai ter capítulos de Abraão. A história de Abraão, o que aconteceu com Abraão e tal. E pá, Abraão, pai da fé, promessa, aliança, Abraão e tal. Pá. Muita coisa de Abraão, Sara e blá, blá, blá. Isaac tem um capítulo que fala da vida de Isaac. Aí vai para, se eu não me engano é um capítulo, mas se não tem um é pouco, muito poucos. E aí vai seguindo a história. Eu vejo a minha liderança da juventude como Isaac, como alguém que faz uma ligação, foi uma travessia entre um tempo que ficou para trás e um novo tempo que começa hoje. Por exemplo, isso aqui é reflexo de um novo tempo. Isso aqui que a gente está vivendo aqui agora. Reflexo de novas ideias, de novas pessoas que Deus está levantando, de uma cabeça mais arejada, de alguém que Deus está levantando, não só de alguém, mas de um grupo de pessoas que Deus está levantando com uma fala, com um modo, com uma maneira específica para esse tempo, coisa que eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça fazer algo parecido com isso aqui. Ou seja, como eu, Renan, eu era incapaz de estar nesse lugar para aquilo que Deus quer para a juventude nesse tempo. E Deus também, como eu falei, várias transições na minha vida, eu estou vivendo uma vida de transição em relação a outras coisas, do ministério e tal. Mas continuo com os olhos muito focados naquilo que está acontecendo aqui. Então eu creio que assim, é um novo tempo, algo novo está surgindo, é uma galera nova, a gente vê muitos olhos novos aqui, e eu queria dizer para vocês que aquilo que está se fazendo novo, que está surgindo novo, não é algo que Deus está fazendo novo para a juventude, não é algo que o Hugo, Felipe, Ellen, Isabela, Sarinha e o pessoal que está mais à frente, não é o que eles estão fazendo para os jovens, não. É algo que os jovens devem estar inseridos em uma construção que Deus está fazendo. Vocês estão entendendo? Então isso aqui não é um entretenimento para os jovens. Amém. Isso aqui deve ser algo que os jovens estão construindo ou estão trabalhando na construção que Deus está fazendo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas é nítida a presença do Senhor e do Espírito dele quebrando sofismas, quebrando grilhões, pensamentos errados, mundanos, trazendo cativo corações ao conhecimento de Deus. Isso é nítido aqui, eu consigo perceber dentro de mim isso. Mas é o que nós estamos participando, ou seja, o que está acontecendo aqui é o que Deus está fazendo e nós estamos participando dessa construção. Se tem uma mensagem, qual é a mensagem que eu deixo para vocês?
não sejam, e vocês não são espectadores. Nada está sendo feito para vocês. Vocês não são o alvo. Vocês devem estar inseridos em algo que estamos fazendo para o Senhor. O Senhor é o alvo. Vocês estão entendendo? O foco não está em mim, em você, na sua pessoa, nas suas necessidades. O foco está nele. E estando nele, eu vou ser suprido em tudo. Ou seja, cara, colhem com essas pessoas que estão hoje à frente desse ambiente. E se você não sabe quem são essas pessoas hoje, Hugo e Isabela são as pessoas que estão hoje à frente na liderança. Felipe, Ellen, Sara e Felipe são as pessoas aí que compõem esse núcleo mais forte aí, que pensam, que oram, que estão aí juntos. Ah, Renan, esse grupo está limitado? Não, cara. Eu tenho certeza, eu sou líder, já fui líder da juventude, que mais alguém quer são pessoas predispostas, proativas, que querem estar ali, que estão construindo juntos, que saem de uma posição de o que vai ter para mim hoje? Para uma posição de, cara, o que Deus está fazendo? Eu quero estar inserido nisso, eu quero estar com a minha mão nisso, eu quero estar contribuindo para isso, eu não quero ser um peso morto, estou trabalhando em algo que Deus não está, você está entendendo? Então você tem que sair dessa posição de assistir para uma posição de impactar, fazer e tal. Então isso aqui é só uma amostra assim, desse novo tempo que eu vejo, da capacidade que Deus está dando para vocês, sabe, de liderar isso. E o nosso caminho é um caminho de amadurecer. Os 5 ofícios, e um dos temas é falar sobre os ofícios aqui, né? Eles foram inseridos, você vai lá e lê em Efésios 4, qual o objetivo dos 5 ofícios? É trazer maturidade no corpo de Cristo, é fazer com que os santos encontrem o seu lugar nessa construção que Deus está fazendo, é te colocar como alguém ativo. Qual é o meu papel aqui hoje? Te tirar de um lugar que você está sentado apenas numa cadeira ouvindo, para te colocar em um lugar onde você está participando de algo que Deus está fazendo. Amém. Você está entendendo? Então o papel dos ofícios é isso. E vai chegar um momento que a gente vai atingir a maturidade de Cristo, a estatura perfeita, onde os ofícios não vão ser mais necessários. A Bíblia diz que os ofícios vão sumir, porque não vai ser mais necessário. Porque já se chegou à estatura de Cristo, já se chegou àquilo que é perfeito. Jesus, aquele que é o exemplo de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre. Ele é tudo em todos, ele opera tudo em todos, você está entendendo? Mas até lá, até que a gente atingir esse lugar, Deus trouxe os ofícios para colaborarem naquilo que Ele está fazendo e trazer essa maturidade. Então é isso que eu vejo. Eu espero que jovens maduros que vão impactar a sua geração, jovens que vão lutar contra o Deus dessa era, jovens que vão se impactar e vão ser luz onde eles estão, que vão ter uma mente que não vão se deixar ser bombardeados e impactados e afetados pela pregação desse mundo. Então, esse é um lugar de construir em nós e em vocês qual é a palavra que a gente fala quando... Uma imunidade. Beleza? A gente viveu um tempo aí sobre o vírus aí, ninguém tinha imunidade para nada, ou seja, o vírus pegou todo mundo. Mas o que Deus quer criar em nós é uma imunidade contra esse mundo. Amém. E não apenas de não ser afetado, mas de os nossos anticorpos também passarem para outras pessoas, que vão deixar de ser afetadas também. Você está entendendo? Então é isso. Agora, saia desse lugar de assistir, cara. Amém. Amém, Isadora. Sai desse lugar. Beleza? Vem. Você sabe. Então, cara, faz o que tem que fazer. Se submete, vem aí, esteja no lugar que você sabe que você tem que estar. Você está rodeando assim, ó. Já tem um tempo que está rodeando. Cara, para de rodear e traça a reta que você tem que traçar. Beleza? Se eu puder te ajudar a colaborar com isso, eu vou fazer. Mas tem as pessoas que estão aqui, pessoas que você já conhece, também podem te ajudar nisso. Mas eu creio que é mais uma atitude sua do que qualquer conselho de alguém. Entendeu? Estou falando isso porque eu te amo, não é para te expor, nada disso. E você sabe disso. Beleza? Então é isso. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar? Para terminar? Já está linkando para a semana que vem essa aleluia. Palavra, né? O próximo, amém. Semana que vem. Amém? Posso orar então? Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, por cada palavra, Deus, por cada momento aqui, Deus, por tudo que foi falado, que encontre uma terra boa, Deus, que frutifique em nossos corações, Deus, e que comece a gerar atitudes, Deus, práticas, Senhor, coisa diferente, um posicionamento que nos venha nos movimentar, Senhor, que nós saímos aqui dessa manhã prontos para trabalhar, para servir, para se expor, Senhor, a Ti, a dizer mais sim do que não, Deus. É isso que eu te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.